Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta a mais uma sexta-feira, mais um vídeo no canal. E dessa vez eu trouxe uma entrevista muito bacana, muito especial, que eu dei essa semana para o podcast Na Banguela, tá? O pessoal do Na Banguela tá no Twitch e tá no YouTube. Vou deixar o link dos meninos aqui embaixo. É uma entrevista onde eu falei da importância do uso de redes sociais, falei sobre educação revolucionária, falei sobre a própria revolução, a construção da Revolução Brasileira, a construção do nosso campo. Foi uma entrevista muito bacana, muito legal. Mais de uma hora aí do tio falando aí pra vocês ouvirem. Lembrando sempre, isso é um canal de YouTube. Então você tem que ligar o seu sininho. Liga o sininho. Você vai receber todas as notificações, todos os posts, todas as coisas que o tio tá fazendo. Seja um membro do nosso canal e colabore na nossa construção. Esse canal é uma construção coletiva do trisal do amor comunista. Eu, o Rafa, redes do Rafa em tudo quanto é lugar, as minhas redes já apareceram em tudo quanto é lugar, e a Nuni, né? A Nuni faz todos os elementos gráficos, os emojis maravilhosos exclusivos para quem é sócio do clube do canal. Nuni é espetacular, faz as capas, faz todos os elementos aqui para nós. Então fique agora com o nosso vídeo da semana, lembrando que no final vai ter paraíso dos cupons, tem muito cupom, e antes de eu ir, eu quero lembrar para vocês que a gente lançou um Catarse, vai aparecer aqui, ó, catarse.me/FURR, F-U-R-R, nós lançamos o primeiro livro de Grover Furr traduzido para o português. Khrushchev mentiu, né, também combatendo essas mentiras deslavadas do Khrushchev, sobre o rapazinho chamado Stalin e como que isso levou a uma desconstrução de longo prazo da União Soviética. Um baita livro, não perca, tá no ar este Catarse maravilhoso. Agora curta o vídeo sem moderação nenhuma, o tio volta no final para falar com vocês. Beijo no seu coração, tchau, tchau. Nosso bagulho é fazer a revolução, foi-se martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Renacini, também conhecido... Não, na verdade eu sou o Renato, também conhecido como Renacini, né? Minha mãe me chamou de Renato. E estamos com ele aqui mais uma vez, Daniel Lodovico. Boa noite, como é que você está, irmão? Salve, Renatinho, salve, João, salve meus gloriosos ouvintes que estão aí do outro lado da telinha. Eu tô e por enquanto eu vou continuar na moca, sou um pouco mais humilde do que o Renato. Mas tá tudo em casa, tá tudo certo. Bora, Renatinho, vamos para mais uma. Bora, hoje estamos com ninguém mais, ninguém menos que João Carvalho. João, te amo na boca, muito obrigado por ter arranjado um tempinho na sua agenda para colar aqui no Na Banguela, muito bem-vindo. Cara, eu que agradeço o convite, e agradeço o convite já pedindo desculpa para vocês, que a gente custou a conseguir achar um gap para estar aqui, mas estou muito feliz de estar. Valeuzaço mesmo, Renato, Dan, pelo convite, tô super feliz e vamos que vamos, vai ser do caralho, cara. Seria legal a gente começar, fiquei com uma curiosidade, uma pulga atrás da orelha agora nos bastidores. O João falou que a logística de ser ele é complicada. Eu queria entender um pouco mais, um pouco dessa logística, João. Como é o seu dia a dia, a correria do seu dia a dia e como você coloca a produção de conteúdo, como que é essa logística de ser você? Se você puder tentar dar uma traduzida pra gente. Assim, eu acho que a melhor analogia visual que eu posso fazer é o clássico equilibrador de pratos chinês, sabe? Assim, se vocês já forem em algum circo clássico chinês, vocês já viram, né, aquele número do cara equilibrando 82 pratos girando ao mesmo tempo. Né? De alguma forma menorizada, minha vida é isso. Por quê? Porque eu tenho um trabalho, eu sou concursado, trabalho o dia inteiro, eu tenho 2 filhos, eu tenho doutorado, eu sou arrimo de família, eu tenho minha militância na vida real, que me ocupa muito mais tempo do que minha militância virtual, e sobre a qual eu evito falar por questões de segurança, e eu tenho as milhões de coisas que eu faço, né, de produção de conteúdo, porque eu acho que é um trabalho muito importante que todos nós temos que fazer. Eu acho que se cada um de nós depositar seu tijolinho, a gente constrói a ponte para tirar o ser humano da sua pré-história, né? Então, assim, eu tenho o canal do YouTube, eu tenho a Twitch, vocês estão na Twitch, vocês sabem como é que funciona, nós somos escravos do senhor Jefferson Bezos, né? Estamos todos aqui trabalhando de fraldas geriátricas para que ele possa voar em foguetes cada vez mais parecidos com um pênis para planetas cada vez mais distantes. Parece que é até marketing, né?
Pra falarem. Parece que é marketing, mas assim, e a real, cara, é que isso demanda um tempo enorme e é um tempo que não é só o tempo de você fazer a coisa, é o tempo de você planejar a coisa, é o tempo de você estruturar as coisas, né? Para além disso, só agora, durante a pandemia, a gente lançou 9 livros, tem um rio de tradução, um rio de material que a gente produz, tem muito material que vocês leem na internet que fui eu que traduzi, que eu não assino. Então, assim, eu tenho toda essa parte de tradução de livros, edição, né? Nós somos uma editora minúscula, então a gente cobra o escanteio, sai correndo e cabeceia, né? Então, assim, a gente faz a parte financeira, a gente faz a parte contábil, a gente embrulha os livros, a gente leva no correio, a gente produz os livros, a gente negocia com os distribuidores. Então, assim, tem toda uma parte de trabalho envolvido nisso também, né? A preparação pro YouTube, né? Não é que, assim, o João um belo dia senta e fala 2 horas sobre o crânio. O João leu 5.000 horas de coisas antes para poder falar essas 2 horas, né? Então, assim, cada material que você vai preparar, você tem uma quantidade enorme de leitura que te requer antes, de checagem de fato, de preparação. Por mais que eu consiga seguir num fluxo muito bom, assim, falando, eu sou um cara que tem facilidade para desembestar, falar e vou. Inclusive, assim, né, meu YouTube é cinema verité, né, é protocolo dogma, vai numa tomada só e a gente não corta nada. Mas ainda assim, né, cara, a gente precisa de toda uma preparação para isso. Então, assim, quando você soma isso tudo, eu ainda sou, tipo assim, ainda sou filho único, era neto único, eu virei inventariante do meu avô e da minha avó, que deu treta de família. Então, assim... Isso é mó... Nossa. Tem milhões de coisas que a gente faz. Ao mesmo tempo, 2 filhos pequenos pra criar, sabe? Então, assim, vai pro trabalho, volta, leva um menino, leva o outro, vai não sei o quê, faz isso. Enquanto isso tá lendo, enquanto isso tá respondendo. 200 grupos de Telegram, 200 grupos de WhatsApp, tem as atividades de fora, tem que parar e responder. É isso, cara. Então, assim, este é o dia a dia do tio. Minhas vantagens são que minha neurodivergência me ajuda. Infelizmente, a distimia te torna um homem brutalmente produtivo, uma vez que você está morto por dentro de um mundo cinza, então você só tem o seu trabalho para fazer. E também tem o fato que eu durmo muito pouco, o que também, infelizmente, me ajuda, né? Então, assim, o que eu sacrifico com isso são pequenos prazeres que tem muito tempo que eu não posso ter. Então, por exemplo, assim, os meninos às vezes no decreto falam assim, porra, João, vamos gravar sobre o filme tal. Eu falei, cara, não vi, provavelmente vou ver em 2026, se foi lançado hoje. Né? Porque, assim, eu tenho que colocar meu tempo naquilo que eu acho que é mais útil. Então, para eu produzir um material e tal, eu tenho que ler. Eu tenho que ter um tempo para ler e não é só ler, é ler e absorver aquilo, é ler e elocubrar em cima daquilo, né? Então, assim, a gente faz isso tudo, né? E aí também a gente aprende, né, as maravilhas da maravilhosa fábrica de linguiça, né? Então, assim, a produção na internet é uma fábrica de salsicha. Ao mesmo tempo que eu tô produzindo conteúdo aqui com vocês e para vocês, eu também tô produzindo conteúdo para mim, que eu vou jogar isso no meu canal daqui a pouco. Né? Às vezes, quando eu tô conversando com alguém, me dá um estalo e vem uma ideia. Isso é bizarro. A gente não tem mais paz, né, João? A gente, como criador, também passa por isso. De tipo, a gente não consegue mais ver um filme e falar, putz, e não falar. Eu podia criar um conteúdo sobre isso que eu tô... Tipo, não tem mais paz. É trabalho 24 horas por dia, né? Sempre pensando. E assim, e é foda, porque as coisas vão ficando muito... É muito junto, é muito amalgamado, sabe? Onde que termina a diversão, começa o trabalho, até que ponto que aquilo é algo que você faz porque você precisa de se manter com aquilo e também do que aquilo te traz de volta. E isso vai ficando meio enevoado e é meio difícil. Então, por exemplo, a Twitch, cara, é de longe a melhor rede social no sentido de formar um grupo, cara. Eu acho que, assim, a Twitch é o Discord com vídeo, né, cara? Você consegue formar um grupo, ter uma profundidade ali, que é uma coisa que o YouTube não te dá. Mas, ao mesmo tempo, o YouTube te dá um espalhamento que a Twitch não te dá e te cobra menos tempo por isso do que a Twitch te cobra. Só que é o público que você forma na Twitch que você acaba portando pro YouTube e é o público que você forma no YouTube que você acaba portando pra Twitch. Então as coisas acabam que elas ficam muito misturadas, cara, e a linha é muito tênue, porque assim, a gente produz conteúdo não é simplesmente pelo fato que a gente precisa trabalhar para viver e que a gente gosta de produzir conteúdo e tal, mas assim, a gente tira disso também, às vezes, muito mais do que as pessoas que estão em casa acham que a gente tira. Muitas vezes as pessoas que estão em casa falam assim, porra, cara, tava estressado, tava mal, vi vocês conversando, espareci pra caralho, você não tem noção do tanto que você me ajudou. É o contrário, vocês que estão em casa não têm noção do tanto que vocês são importantes pra gente. Sim. Porque isso aqui é terapêutico, cara, isso aqui é catarse pura.
Sabe, a gente pode estar cansado, dia ruim, milhões de problemas, serviço, família, pessoal, o caralho a quatro, cara. A gente senta num lugar desse, começa a trocar uma ideia e tal, a gente sai mais leve. Por mais que seja trabalho, por mais que tenha um peso, por mais que aquilo te demande um tempo, que às vezes você vai negligenciar uma outra pessoa que é importante para você, uma pessoa que você ama, sua família, teu companheiro, tua companheira, enfim, aquilo ali também te traz algo de volta que é muito importante, senão você não voltava. E é meio viciante, né? Bastante. É uma relação, assim, que é muito louca socialmente você pensar isso, cara. De certa forma, eu acho isso... Tem, lógico, um ponto negativo, eu acho, que é quando a gente perde a mão, quando a gente não consegue se encontrar dentro de uma organização. É uma dificuldade minha, e acho que do Rê também, da gente conseguir se organizar e conseguir demandar melhor a nossa energia para o nosso outro trampo, que garante a nossa grana, pro Na Banguela e para as outras tarefas que a gente tem. Mas uma coisa que é muito legal que você falou, João, é tipo, esse lance de ser uma válvula de escape. Pelo menos pra gente, eu acho que é. Pra mim, pro Renato, é. Tem, lógico, a cobrança de falar, a gente tem que fazer a parada pro Na Banguela poder deslanchar e poder acontecer e poder continuar, sei lá, crescendo na velocidade que ele tem que crescer. Mas tem coisas que agregam pra caralho pra gente. Fazer um vlog, às vezes, agrega pra caralho. Porque, assim, agora que a gente entrou nessa de fazer vlog no Na Banguela, a gente tem a possibilidade de conhecer vários lugares diferentes. Várias culturas, várias coisas diferentes que agrega muito, assim, óbvio, é legal pra quem vê, porra, a gente espera que seja legal pra quem vê, mas pra nós, que estamos vivendo aquilo lá na hora, é muito louco. Ou se não, fazer um vídeo falando de música, fazer um vídeo falando de política, tá trocando ideia com gente que entende e tá envolvido na política, a gente aprende muita coisa. De tabela, assim, galera tá aprendendo, a gente tá aqui meio que sendo os apresentadores e quem tá fazendo a ponte entre o convidado, a convidada e o público, mas a gente tá aprendendo muito também. Né? Então, isso eu acho que é louco e é um combustível também. É óbvio que a gente quer, conseguir viver financeiramente disso, porque é o mundo que a gente vive, até agora, né? Mas poder tirar um proveito disso é muito bom, isso é muito legal. E uma coisa, cara, que a Twitch vem me ensinando muito, assim, eu sou muito grato, apesar de todos os pesares da Twitch, porque isso eu aprendi muito com a Twitch, cara. O poder que o chat tem, cara. A Twitch é o chat. É, total. A Twitch é o chat. O que faz a Twitch é o chat, o que faz é a interação com as pessoas. E assim, eu aprendo pra caralho com o pessoal do chat. Os caras dão uns toques muito bom e é um ambiente muito agradável, cara. É um ambiente muito menos tóxico, por exemplo, que o do YouTube. O YouTube ele é um ambiente que o comentarista do YouTube ele é pior do que comentarista de portal. Eu acho que é por causa da distância, Exato. João. A pessoa na Twitch é muito próxima a relação. Sabe? Então, assim, eu venho aprendendo demais e eu me reapaixonei muito também com os formatos e com a produção por causa da Twitch. A Twitch me deu uma lufada de ar novo, assim, sabe? Eu achei muito, muito bacana. Sim. Então, assim, eu acho legal esse aprendizado também, cara, porque, assim, porra, velho, eu tô na internet há 700 anos, sabe? Assim, a gente produzia conteúdo no Mirk, cara. O Mirk eu só conheço de nome, só. Eu Sacou? também. Não, vocês meninos não eram nem nascidos, entendeu? Enquanto eu ficava à noite gravando fitas cassete em rádios piratas pra rodar no Amiga de um amigo meu, como um jogo, né? Vocês meninos não eram nem nascidos. Mao Tse Tung era vivo ainda. Assim, Mao Tse Tung era vivo, exatamente. Era eu e Hieronymus Bosch na madrugada. Então assim, cara, mas é muito louco, cara, como que as coisas mudam muito pouco, assim, os formatos, a forma como são, né? Você tem a adição ali de um áudio, de um vídeo, uma coisa assim, mas a ideia por trás daquilo muda muito pouco, mas de certa forma eles conseguem mudar muito as formas de interação. E essa mudança nas formas de interação é que eu acho que é tão interessante, sabe? E isso eu vejo muito na Twitch, com o chat, e no TikTok, na forma como o feed é alimentado e retroalimentado, que é muito diferente da forma com que as redes sociais ocidentais trabalham. Né? Estão todas tentando copiar, né? E estão todas tentando copiar agora, mas é uma dinâmica de comunidade muito diferente, que é uma dinâmica de comunidade que não é baseada no influenciador, que ela não é baseada naquele ponto nodal que tudo vai ser jogado para ele de uma forma ou de outra, né? Ela cria uma multiplicidade de redes ali, que elas são muito mais orgânicas e por isso que às vezes dá tão mais certo. Então, assim, é um negócio que a gente aprende muito o tempo todo, cara. Sim, o TikTok é doido, tipo... O que a gente experienciou até agora do TikTok é que, assim,
comparado principalmente com o Instagram, é bizarro, assim. São plataformas que não são em si... obviamente são diferentes, mas... Então, é competição direta ali, né, entre elas, só que você não... Que é o Instagram, você não consegue expandir nem perto do que você consegue expandir no TikTok. O próprio História Pública, mano, que deu rádio aqui pra nós, inclusive agradecer aqui, registrar o agradecimento, pelo Cortes Canhotos, se eu não me engano, eles conseguiram dar uma bombada gigante. Até o Luigi tava falando sobre e tal, e acredito que tenha refletido nas visualizações, nas lives deles na Twitch, porque com certeza. Se fosse pelo Instagram, mano, abraço, não tem como, mano. Instagram é outro ritmo. E o limite é outro também. A gente mesmo, mano... E é essa outra dinâmica, né, cara? É muito focado em tornar o que é grande maior, sabe? É muita água corre pro mar, assim. Exatamente. Porra, mano, é doido. Você vê também muita personalidade surgindo no TikTok. Aquele mano lá, o Luva de Pedreiro, que tá aí, mano, bombando pra caralho. É muito doido, mano. É muito doido. E é muito doido ver também essa galera... brasileira, tá ligado? Que tá entendendo a plataforma, que tá conseguindo bombar de qualquer jeito. Óbvio que tem chorume pra caramba, mas sei lá, eu acho interessante o TikTok. Eu tinha muito preconceito e fui desconstruindo bastante. E hoje é uma plataforma que eu não consumo muito, porque acho que ia me dar mais ansiedade do que eu já tenho. Mas eu gosto muito como criador de postar coisa lá, sabe? Não, eu acho muito interessante, cara, e assim, eu penso num outro prisma, que é um prisma muito teórico, assim, né, que eu penso lá no Althusser, eu penso num aparato ideológico, né, e eu penso como que a gente pode usar isso, cara, e plataformas como a Twitch, como o TikTok, exatamente por elas terem essa construção colaborativa de comunidades, de redes comunitárias, elas permitem para nós que trabalhamos a questão da política, um outro tipo de trabalho que um YouTube jamais vai permitir, que um Instagram já vai permitir, por mais que hoje em dia o Instagram tente imitar o TikTok em algumas coisas e tá começando a se tornar um pouco mais colaborativo porque ficou para trás, né? Não é porque ele é colaborativo, é porque doeu no bolso, é muito diferente. Mas isso é uma coisa muito louca, cara, porque assim, a quantidade de jovem, de menino que aparece aqui na Twitch toda hora, cara, e você vê cada dia um canal melhor do que o outro aparecendo e gente produzindo conteúdo de muita qualidade, muita profundidade, sabe? E eu olho pra trás, cara, e assim, na minha época não tinha nada disso, a gente tinha os xerox velho de DA e esse tipo de coisa, sabe? Eu falo assim, porra, cara, os moleque com metade da minha idade estão fazendo isso, na época deles eu comia areia, cara, sabe? Então assim, a tendência que a gente vê de um crescimento muito positivo dessas produções, assim, principalmente, né, de nós do Brasil e nós de uma esquerda como um todo, né, da esquerda revolucionária e de uma esquerda mais pessoal progressista também, mas que também tem um serviço que é importante e que são porta de entrada. E isso que eu acho muito legal. O Luigi fala muito disso, né, que o Luigi fala, né, ele tem aquela teoria do funil, né? Funil. Inclusive, o último nome no funil sou eu, né, na hora que você chega no auge da doutrinação, você está escrito João lá embaixo do funil. É ótimo que o funil da esquerda do Luigi, o último nome lá no fundo sou eu. Tá? João, isso é um elogio, João. Isso é um elogio. É um puta elogio, cara. Mas fala também da leitura perfeita do Luigi, cara, porque eu sempre fui muito um cara de nicho. Sabe, de um nicho muito específico, de um corte que é muito específico. Mesmo quando a gente fez o Revolution, que a gente não imaginava nunca que ia crescer e ficou do tamanho que ficou, né, ainda assim é uma coisa muito específica e muito assim. E a gente tinha uma dificuldade que era essa, que é a dificuldade de trazer aquela pessoa que queria começar, mas a gente tava falando lá na frente. E aí essas outras redes permitem também gente que, como a gente, ela larga o tamanho do funil, sabe, assim, na base. Porque já chega muito mais gente pra gente e chega gente muito mais preparada. Porque o cara, quando ele já chega, ele já passou por outras 3, 4, 5 coisas que antigamente não tinha. Então, antigamente você tinha um gap gigantesco que você tinha que preencher na cara e na coragem, correndo atrás, ou se organizando em algum lugar e estudando pra caralho e tal. E hoje em dia você consegue fazer isso numa escalada, sabe? Você consegue fazer isso numa curva de aprendizado que é muito mais palatável, sabe? E isso é uma coisa muito legal, porque assim, eu não vou conseguir, às vezes, fazer um trabalho tão bom de uma matéria introdutória quanto um outro cara vai conseguir fazer, e ele não vai conseguir dar uma dimensão de profundidade num assunto que às vezes eu vou conseguir dar. Só que quando a gente tá num momento de uma rede que é colaborativa, o meu trabalho e o trabalho dele passa a ser um trabalho só.
Exatamente. O meu trabalho, eles vão se né? retroalimentando, eles vão sendo complementares. Isso é do caralho, cara. Isso é do caralho. Isso é uma puta revolução, assim, pra nós. E eu acho que, assim, eu não sei o que você acha disso, João, mas tem, assim, até alguns canais, assim, que é o que consegue ter uma proporção um pouco maior no YouTube e tudo mais, que é de esquerda, mas não é de uma esquerda revolucionária, não é de uma esquerda radical, mas que às vezes pode ser esse meio campo, né? Um primeiro passo pra pessoa começar a ir pra radicalidade. É ali onde tem o grosso, né? Que é o topo do funil lá que o Luigi fala, que a gente pode discordar de muita coisa e tal, mas que eu acho que tem a sua importância também pro trabalho de radicalização das pessoas. É muito importante no trabalho de radicalização, porque muitas vezes, por eles estarem muito próximos, né? Vamos ser muito filosóficos, né? Na janela de Overton dessas pessoas, eles estão muito próximos daquilo que já é palatável. Então é o primeiro momento, às vezes, que o cara vai ter um estranhamento. Que o cara vai falar, caralho, eu não tinha pensado nisso. Caralho, mas esse sistema é uma merda. Caralho, mas eu me sinto assim, eu não sabia colocar um nome nessa coisa. E às vezes o cara entra lá, tal, e aí ele tá no chat, tá vendo uma live ao vivo, ele solta, porra, mas e tal coisa, que tal, Discord disso. Aí um cara vira e fala assim, não, você devia ver o fulano. Você devia ver a Beltrana, você devia ver o ciclano. E aí o cara vai descendo. Sabe? Então, assim, é isso, sabe? Assim, é essa aproximação que às vezes era muito difícil de fazer com uma coisa só. Então, assim, eu acho que esse trabalho ele deu uma pluralizada muito grande no trabalho de todos nós. Sim. Sabe? E te permite também fazer mais daquilo que você sabe fazer bem. Né? Porque, assim, cara, cada um vai ter, né, a sua característica, a sua qualidade ali de fazer um negócio melhor, de fazer um negócio tal. Eu, por exemplo, cara, eu tenho um problema terrível em ser sucinto, sabe? Tipo, eu gasto 32 minutos pra dar boa noite. Né? Então, assim, tem certas dinâmicas que eu não domino, eu não consigo fazer. Eu sou muito pior do que as pessoas que fazem isso. E que bom que essas pessoas existem e que bom que eu existo pra que eu faça o que elas não fazem, sabe? Então, isso eu acho bom pra caralho. E, assim, isso vem me animando muito e a gente vem colhendo muitos resultados disso, sabe? Assim, que mais importante do que esta vida que nós vivemos, essa nossa second life aqui, que a gente vive aqui, é a vida real, é a nossa organização, é a gente conseguir repensar o que a gente quer como sociedade, o que a gente quer como povo, quais são nossos objetivos, o que serve, o que não serve. E a gente vê muita gente nova, e muita gente que não é tão nova assim, que tá finalmente virando e falando assim, não, cara, eu já vi isso tanto e tal, e agora não me basta mais ver, eu preciso fazer. Agir. Então, esse pulo, que é a tese 11, né, que o Marx falava, né, os filósofos já falaram muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Esse pulo do pensamento para a prática, cara, esse que é o mais fundamental de todos, e que às vezes é o mais difícil, mas que hoje em dia, né, permite eu cair. Não, eu cair. Não. Aqui tá normal. Tá. Tamo aqui. Pronto. Mas era isso que eu queria falar agora. Boa, perfeito. Já que a gente entrou nesse assunto, Dan, eu queria entender do João, não sei se você já ia perguntar isso ou alguma coisa nesse sentido, Dan, mas já que a gente começou a falar do processo de radicalização e tal, eu queria entender de você, como é que, se você já foi liberal e como é que foi o processo de radicalização sua, porque a gente trocou ideia com a Laura recentemente e ela já foi liberal, ela falou pra nós. Cara, olha que loucura qual foi o meu primeiro contato. Eu tinha acabado de passar pra 8ª série ou pro primeiro ano do 2º grau. Hoje em dia mudou o nome todo das escolas de menino, eu não sei mais como é que fala. Né? Não tem nem mais 8ª série, agora é 9º ano, e depois tem não sei o que, mas assim... colegial. Né? Mas eu tava na virada, ou eu tava na 8ª série, ou eu tava no primeiro ano do 2º grau, isso faz muito tempo, eu não lembro. E eu precisava de uma carteirinha pra ir no cinema pagando meia. Ok. Só que eu era muito novo, eu sempre fui muito nerdão, eu entrei na escola cedo, eu pulei uns anos e tal, e eu não tinha idade, então eu precisava de fazer uma carteira falsa pra eu poder ir no cinema. E aí, um brother meu virou e falou assim, não, esse moleque lá do Estadual Central faz qualquer coisa, é só você falar a idade que eles concordam que você nasceu nesse ano. Eu falei, perfeito, vou fazer uma carteira com 18 que eu posso beber. Né? Então, melhor ainda. Fui eu fazer minha carteira de estudante falsa. Ok. E era uma organização que era uma organização comunista e que a carteira, cara,
era uma mobilização no Peru com uma foto gigante do Mao Zedong escrito "Os imperialistas são tigres de papel". Essa era a minha carteira. Não, eu tenho ela no Instagram, cara. Eu vou tentar achar aqui enquanto eu converso com vocês. Porque, assim, não, é espetacular, cara. Esse foi... Não tô brincando, cara. Foi meu primeiro contato. Eu tatuaria isso, eu acho. Se fosse eu, tatuaria isso nas costas. Foi meu primeiro contato. Eu recebi a carteira, eu olhei pra aquilo e falei, caralho, que foda essa merda, cara. Eu achava que essa carteira já ia ser boa por ser falsa. Essa carteira é muito melhor do que eu imaginava, cara. E ali foi meu primeiro contato. Eu virei pros caras e falei assim, que tigre de papel que é esse? Por que tigre de papel? Que esse maluco aqui, sacou? E ali eu tive um primeiro contato. E a partir daquilo, assim, eu sempre fui um cara muito de humanas. Eu sempre tive muito voltado para humanas. Eu tinha muita certeza, desde o meu segundo grau, que ou eu ia fazer letras, ou eu ia fazer filosofia, ou eu ia fazer história. Eu sabia que era um dos três, assim. E ali, isso foi na virada do segundo grau. Aí o segundo grau eu passei, assim, bem longe de movimento estudantil, porque eu estudava num colégio de playboy, cara. Consegui bolsa e tal. Então, assim, não tinha muito movimento estudantil, essas coisas assim. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, tinha pra caralho. E aí, quando eu entrei na faculdade, meus grandes amigos da faculdade eram os anarquistas e os comunistas da faculdade. Pode crer. Aí, com os anarquistas e com os comunistas da faculdade, é que, de fato, eu fui começar a me formar melhor, a entender qual era o rolê, a pegar uns xerocão e tal. Mas no começo, assim, muito mais como uma curiosidade acadêmica e tudo mais do que ali, de fato, de compreensão, uma curiosidade de compreensão. Era uma curiosidade de saber, assim, eu quero saber quem que são esses caras, E você entra na faculdade, cara, é aquele mundo novo, né, velho? Você descobre que, eu sou historiador de formação, né? Então você descobre que boa parte da história que você aprende não é exatamente assim, que as coisas são diferentes e tal. Você vai descobrindo os métodos e tal. E eu fui me fascinando com aquilo num primeiro momento, de uma forma muito acadêmica, muito pequeno burguês, assim, sabe? Muito pequeno burguês, sabe? E com o tempo, aquilo foi mudando, principalmente a partir de relações de trabalho. Porque quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trampar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 e eu comecei a trabalhar. E aí aquilo começou a fazer muito mais sentido pra mim, a partir do momento que eu tava trabalhando, levando no lombo, ganhando mal, tendo que fazer meus corre, gastando 6 meses pra comprar uma televisão e mais 3 meses pra comprar um PlayStation parcelado pra poder jogar depois de 10 meses de trabalho. Então assim, ali eu comecei a pensar, o bagulho aqui tá certo. E aí sim eu fui começando a adentrar mais com uma densidade maior. E aí, assim, terminei a faculdade, fui fazer meu mestrado, né? Sempre ali eu já me identificava, né, com o marxismo e tal. Só que, assim, eu ainda estava num certo afastamento. Aí, nesse período, eu estava com bolsa e eu fiquei muito dedicado para a questão de estudo, assim. Estudei. Quando terminou meu mestrado, eu estava sem bolsa, eu falei, não, eu preciso trabalhar violentamente, agora acabou a bolsa, não tem nada, não tenho o que comer, não tenho o que viver. E aí eu passei no concurso, e aí no concurso eu fui chamado para fundar o sindicato. E ali a chavinha virou de vez, e desde então eu tô brutalmente envolvido com o movimento como um todo, né? Isso aí deve ter uns 14, 15 anos já agora. Mas é um processo que começou, assim, com uma curiosidade bizarra, com a carteirinha do mal, né? Que se agudizou na faculdade, mas na faculdade eu ainda, assim, eu ficava muito ali, né? Entre o Kropotkin e o Marx e tal. Porra, adorava o Kropotkin, cara. Falava, um cara que gosta de pão não tem como ser um cara ruim, cara. Pão é bom pra caralho, esse cara tá certo. E depois eu fui me radicalizando e caminhando mais em direção ao marxismo, e aí, finalmente, né, no começo da minha vida adulta ali, com 25, 26 anos, é que eu de fato... 24, 23, aí eu entrei ali no movimento de verdade. Meus filhos estão se matando aqui no fundo, não sei se vocês estão ouvindo os barulhos. Não ouvi. Não reparei. Mas, ó, a chama aqui, choro, ó. grito e tom seco de pancada. Então, tá dando certo. Nossa, botei na tela a carteirinha do João. Achou. Olha que coisa maravilhosa aí, cara. Essa União Colegial de Minas Gerais. Caramba, velho, que doideira. O imperialismo... O que é? O imperialismo é um tigre de papel. Tô falando, cara, olha que... Todos os reacionários seus são tigres de todos papel. reacionários, é isso. Caralho. Sensacional.
E, João, uma curiosidade que eu tenho, a gente já recebeu outros historiadores aqui, e eu sempre pergunto isso porque eu pensei muito em fazer história antes de optar por fazer jornalismo, e acho que tô arrependido há um tempo já. Fique tranquilo, você também estaria se tivesse feito história. Fique tranquilo, eu quero te talvez tranquilizar. qualquer escolha que eu tivesse feito, do jeito que eu sou. Mas assim, o que porque pelo menos pelo que a gente tá entendendo, o seu processo de radicalização se iniciou ali quando você já estava estudando, quando você já estava na universidade, né? Você teve Sim. uma noção outra no colégio, mas na faculdade a coisa se intensificou. O que te despertou a vontade de estudar história? De falar, Cara, beleza, eu entendi que você gosta de humanas, mas... Isso, Nerdice. Eu sou formado em História e Letras Clássicas, Latim e Grego Antigo. E eu comecei a estudar latim com 14 anos de idade. Puta que pariu. Tá? Eu jogava GURPS medieval e eu queria saber que língua que eles falavam nessa época. Caralho. Né? E aí, minha mãe é professora de Direito e ela tem uma colega da cidade dela, no interior, que é professora de latim e dava aula de latim pro pessoal do Direito. E aí eu falei assim, porra mãe, você podia conversar com a Valdir pra ela me aceitar lá na faculdade pra eu fazer umas aulas. Aí eu fui trocar uma ideia com ela falou assim, não, faz uma prova de português instrumental, se for bem, aula. Gente. Aí eu fiz a prova, fechei a prova lá, falou, entra aí. Eu tinha 13 pra 14, fui estudar latim. E eu sempre curti antiga, sempre curti medieval e tal. E aí eu comecei a estudar latim pra caralho. Quando eu entrei na faculdade, eu já lia muito bem e tal. Daí eu fui estudar grego. Aí eu estudei grego antigo também na faculdade. Depois eu aprendi paleobabilônico sozinho. E foi a nerdice que me levou pra história. Então, assim, foi jogar RPG que me tornou um historiador. Entendi. Eu fui ser historiador por conta de RPG. GURPS Fantasy e GURPS Conan me levaram pra faculdade de história. Caralho, velho. E é doido como, assim, o nerd, ele é uma figura muito curiosa, né? E ele evoluiu de uma maneira muito curiosa também. Porque existe esse tipo de nerd, como você, por exemplo, que acabou se aprofundando e tal, e virou marxista. E tem uma pá de nerd que é ANCAP, né? É uma figura mística, ela pode caminhar pra qualquer lado, né? Cara, é foda porque, assim, tem essa cultura do nerd bazingueiro, deslocado da sociedade, do mundo e de tudo, que habita, né, um mundo muito especial que é só seu, né, que é os caras que, tipo assim, ficam ali no borderline de um autismo de alto funcionamento, como é vendido pela mídia, né, que os caras vendem a caixinha mais fácil de colocar o sujeito ali dentro. Sim. Né? E a verdade é que muitas vezes o cara que tem uma facilidade para um ramo de estudo, ele gosta de se aprofundar naquilo, e se essa facilidade às vezes é mais voltada para a área de humanas, cara, é impossível um sujeito se aprofundar de fato num ramo de humanas e não vir para o lado vermelho da força, a não ser que ele seja feito de maldade e ódio, sabe, assim, porque é muito difícil você ser constantemente bombardeado pela sequência absurda e estapafúrdia de opressão, de exploração, de morte, de dor, de desespero, de racismo, de tudo isso que constitui, né, a modernidade e a contemporaneidade. E você não virar e falar assim, caralho, puxa a corda do ônibus que eu quero descer, que ponto chegamos, sabe? Então, assim, é muito difícil. Muito difícil. Então, eu acho que as pessoas que adentram nesse campo e não são muito cooptadas por esse ódio, é porque ou elas pertencem absolutamente à única classe que se locupleta dessa situação como um todo, ou elas têm uma vocação para lacaio, que é uma coisa de outro mundo, e elas querem exatamente usar do que elas têm para se aproveitar. E aí, assim, na minha opinião, cara, isso é um desvio de caráter. Sendo muito direto, sabe? Assim, se você consegue ter o grau de conhecimento que te é exposto numa faculdade de humanidade sobre a realidade material do mundo no dia a dia, e isso não te revolta, é porque você não consegue olhar para outra pessoa e ver um humano igual você. Exato. Sabe? Então, assim, é uma questão de ontologia. Se você olha pro outro e você fala ser igual a ser, esse cara é tão humano quanto eu, se eu cortar ele, ele também sangra. Não tem como, eventualmente, você não atingir algum grau de radicalização, sabe? Assim, o grau de radicalidade que você vai atingir depois, aí é uma outra sequência de fatores que depende... Ou pra que lado, né? Você vai caminhar dentro desse campo. Você vai caminhar dentro desse campo é uma coisa, mas não se revoltar, não ficar incomodado,
sabe? Você conseguir estudar história colonial e não ficar enojado com tudo que aconteceu e não conseguir perceber como que isso ainda acontece no mundo de hoje, aí, meu amigo, é outro problema. O problema é outro. Sim. E o que é doido também, João, vai lá, Doug, que você ia falar? Não, porque eu falo porque assim, eu acho que é uma coisa muito louca, porque eu acredito que o aprofundamento de certos temas e certos períodos históricos tinha que ser feito no ensino básico ainda, né? No ensino no fundamental e no médio, porque assim, quem tem acesso a isso, né, João? Tipo, é isso que a gente tá falando aqui, e de descobrir como que a história realmente aconteceu e não como ela foi contada pra gente, é quem se dedica a fazer uma faculdade e consegue entrar numa boa faculdade em determinadas áreas de humanas. Sim. Né? O cara que se forma na escola e vai estudar engenharia, vai também, estudar... né? Não, cara, Exatamente. não vai ter esse tipo de criticidade, né, sobre Exato. o que ele tá. E assim, cara, eu vou ser muito sincero com você, cara, a gente vive no Brasil, cara. O dia que tiver a revolução, facção central será ensinada nas escolas de primeiro e segundo grau. Isso eu garanto pra você, sabe? Porque assim, não precisa de ser nada tão tétrico, tão academicista. Cara, um pouco de contato com a realidade do dia a dia já é mais que o bastante. Eu nunca vou esquecer, cara, um dos melhores professores que eu tive na vida. Era professor de geografia, foi meu professor de geografia na 7ª ou 6ª série. Ele virou pra gente e falou assim, gente, vocês são habitantes de uma cidade grande, né? Eu moro em Belo Horizonte, eu sou do interior, mas eu moro em Belo Horizonte. Alguns de vocês devem ter vindo do interior, mas vocês não têm noção do que é a realidade do campesinato brasileiro. E eu podia falar, eu podia dar dados, eu podia ficar aqui 1 ano falando com vocês, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou dar uma planilha para vocês, eu vou falar quanto de dinheiro que vocês têm, vou te falar quais sementes que vocês têm disponíveis para comprar, vocês vão comprar, vão plantar e eu vou te falar o que aconteceu no ano. Nós vamos começar no ano de tal e vamos ir até o ano de tal. A sala inteira faliu. A sala inteira morreu de fome. Aquilo deu uma outra dimensão pra gente do que é uma verdade que não é nossa. Sabe? Então, assim, é esse tipo de conteúdo que, às vezes, cara, eu podia ter passado o semestre inteiro lendo milhões de dados do IBGE e do DIEESE, sequência de dados e não sei o quê, e ele falando, a fome, a seca. Cara, quando você faz aquele jogo que você se coloca no lugar do cara, você fala assim, não, você é um pai, você tem 2 filhos, você tem um irmão que mora com você tem uma fazendinha aí minúscula de tal, que você vai plantar aí pra você sobreviver e tal. Ah, mas aí não deu, aqui não deu. E o defensivo agrícola, mas você tem que comprar fertilizante. Mas você tá com fome. Seu filho vai morrer de fome. E aí? E aquilo te dá uma outra dimensão, cara. Então, às vezes, são conteúdos muito simples e são sabedorias que são outras sabedorias, né? Muitas vezes, a gente tá tão absorvido nessa cosmovisão ocidental do que é saber e do que não é saber, né? Que a gente renega diversos tipos de saberes que são muito mais importantes e muito mais presentes, como se eles não valessem nada, né? E a gente se recusa a aprender, ou a gente é formatado numa sociedade que nos leva muitas vezes a nos recusar a aprender com aqueles que não têm um certo apanágio, né? Você imagina assim, não, eu tô aprendendo com um cara porque ele fez uma faculdade, a faculdade diz que isso e tal. Mas é só desse cara que a gente vai aprender? Quais são os saberes que a gente tem? O que isso vai fazer? Então, assim, eu acho legal quando a gente consegue levar essa outra visão, né? E é uma coisa que, por exemplo, hoje em dia, os meninos que têm essa oportunidade, que tem de ver aqui na Twitch, de ver no YouTube e tal, às vezes os caras vão ter uma outra noção, sabe? Porque assim, você vê todo dia que bonito, fulano, bilionário, tiveram mais 40 bilionários, ninguém consegue entender muito bem o que é um bilionário. Eu falar bilionário é uma palavra. Sabe, bilionário é uma palavra, milionário é uma coisa, bilionário é outra. Aí quando você vira pro sujeito e fala assim, se você gastar um real por segundo, você vai gastar 11 dias para gastar 1 milhão. Se você gastar R$1 por segundo, você vai gastar 34 anos para gastar 1 bilhão. Essa é a diferença de grandeza. Cara, é uma loucura. A gente não percebe isso simplesmente falando assim, o bilionário, fulano, bilionário. E o bilionário nunca é o cara que tem 1 bilhão.
É, né? O bilionário é o cara que tem 200 bilhões de dólares, Sim. que na nossa moeda é 700 trilhão de reais. Então, assim, muitas vezes, cara, as coisas também são passadas de uma forma que não é passada. Sabe? A gente tem que entender também, e eu acho que isso que é uma coisa que a gente aprende muito na faculdade, né? Que é essa questão da didática, que às vezes não é simplesmente o que você ensina, é a forma como você ensina. Tem muitas vezes que o comodo é muito mais importante do que o quid. Sabe, assim, é muito bacana, muito importante eu ensinar, mas assim, eu ensinar uma coisa é uma coisa, eu mostrar aquilo é outra coisa, sabe? Então assim, eu viro e falo assim, os espanhóis vieram e conquistaram, os espanhóis tinham arma, blá, 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 blá. E aí você para e pensa assim, não, você tá partindo de um preceito completamente ocidentalista em que eles conquistaram porque eles tinham arma, então eles tinham mais tecnologia. Tinham mais tecnologia o caralho. No século XVI, 80% do PIB do mundo era produzido na China. A maior cidade da Europa tinha 25 mil pessoas. A capital do Tiananmen, do Império Incai, tinha 125 mil, tinha água encanada e tinha colete de lixo. Os caras morrendo na pobreza em Paris, com a Universidade de Paris falando que peste negra era uma maligna conjunção astrológica. O maior higienista da França nessa época era Nostradamus. Quem salvou boa parte da população francesa de não morrer mais foi Nostradamus, que virou e falou assim, vocês deviam parar de sacrificar gato. Porque o gato come o rato, essa merda tá vindo do rato. Então, assim, é uma coisa louca da gente pensar. E a gente simplesmente absorve aquilo como natural, né? Então, assim, e a gente, muitas vezes, não consegue nem sequer perceber que existe uma outra história e que aqueles povos têm história. A gente acha que a história começa na Europa, termina na Europa, e que pra lá dos Montes Urais não tem nada, e a gente só tem depois que os europeus chegaram. Exato. Né? E a gente nega esse epistemicídio, a gente nega esse assassinato de outras visões de mundo, a gente nega tudo o que tinha em todos os outros lugares, sabe? Então, assim, a forma como o conhecimento é veiculado também, ele serve a um propósito. Né? Não existe essa neutralidade. Em última instância, não tem neutralidade pra nada. Neutro é sabão de coco. Né? Assim, neutro é sabão. Não existe esse negócio de conhecimento neutro. Não existe isso. Né? E, assim, ele já é construído a partir de algum olhar de mundo. Exatamente. Ele é a partir, né? E ele serve a um propósito. Seja um propósito de mudar o mundo, ou seja um propósito de manter o mundo. Mas ele serve a um propósito. Né? Então, assim, é isso, né? E às vezes eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que a minha geração teve, né, e que às vezes falta um pouco nessa geração, que é muito bombardeada com saberes e conhecimentos, é a questão da crítica do saber e do conhecimento. Às vezes também a gente recebe tanta coisa, uma torrente tão louca de material, de informação, vindo 200 coisas ao mesmo tempo, que às vezes é difícil fazer a crítica daquilo. E às vezes o pensamento crítico, ele é muito pouco ensinado e muito pouco desenvolvido. Né? Você vê que a escola é o clipe do The Wall, assim, em muitas formas, sabe? Assim, é aquela caixinha que tem que entrar dentro da caixa. Tem que entrar um cubo dentro daquela caixa. Se o menino é um círculo, nós vamos cortar as arestas todas até ele virar um cubo. E foda-se o que cortou e foda-se o que caiu. Sim. Sabe? Então, assim, nesse sentido também, né, a gente aprende muito com o pessoal da pedagogia, né, dessa ideia de fazer uma educação que critique, uma educação que liberte, né, e que é uma coisa que muitas vezes a gente só consegue refazer depois que a gente termina a nossa educação. Então, muitas vezes é quando a gente vai chegar numa faculdade ou quando a gente vai chegar no mercado de trabalho e que a gente vai apanhar da vida, que a gente acaba refazendo esse percurso, né? Que é uma coisa que a gente podia ter feito de uma forma diferente, mas que isso depende de uma construção social, né? Não adianta também a gente achar que, porra, cara, lindo, maravilhoso, vou juntar 5 professores, vou fazer uma escola e tal, mas lindo, maravilhoso, vai ajudar muito aquelas pessoas que estão ali. Mas a gente tem que entender que certas coisas, se elas não forem transformadas em políticas públicas, e por políticas públicas a gente for pensar que a gente tem que transformar não só a política pública, mas nós temos que transformar a sociedade que engendra essas políticas, que a gente precisa de uma ruptura com um método e com um modelo que engendra certo tipo de política, as coisas não vão para frente, né? Então, assim, é uma luta continuada, mas é uma coisa que vale muito a pena fazer, cara. Eu tenho certeza, eu falo isso de coração, e assim, por mais perrengue que a gente passe, por mais que a gente seja ameaçado de morte, ameaçado de não sei o quê e tal,
Você chega à noite na sua casa, cara, você bota sua cabecinha no travesseiro e você dorme tranquilaço. Sim. Porque você tem certeza Consciência que você limpa, tá fazendo aquilo que você deveria, da forma que você deveria. E isso não tem preço, cara. Então, assim, o resto é construção. Sim, total. Porra, João, você falou uma coisa um pouco antes aí que eu queria voltar um pouco, que o Rei tá ligado, o Rei também acha isso, mas eu acho revolucionário, acho muito interessante, que é o poder que o rap tem, o poder que o hip hop tem nessa transmissão de conhecimento e de um outro conhecimento, de um outro olhar sobre o mundo. Aqui em São Paulo, não sei se a maioria da galera que tá no chat é de São Paulo ou do interior de São Paulo, mas a gente tem alguns fenômenos aqui que transmitiram uma outra realidade para o Brasil sobre o que era São Paulo e para o mundo sobre o que era Brasil. Tem Racionais, que é um dos mais expoentes, dos maiores expoentes. Tem o próprio Facção Central que você falou. Tem uma série de grupos. E eu queria saber a sua opinião, se você tem alguma opinião formada sobre isso, de como que esse movimento, de como o hip hop, como o rap, poderia estar mais presente nesse processo de educação. A gente trocou ideia com o X aqui, o rapper X, e ele falou que ali nos anos 90, uma época dos anos 90, ele que era parte de um grupo chamado DMN, e um outro grupo, e o Racionais na época também, os dois grupos faziam uma série de palestras nas escolas, e já transmitindo uma educação, uma informação e um conhecimento para aquela molecadinha, sobre quem eram figuras, por exemplo, como Malcolm X, ou figuras como Steve Biko, e aí levando aquilo para uma molecada, e é um outro tipo de informação e um outro tipo de conhecimento, que eu acredito que seja libertador pra caralho também. Foi através, por exemplo, do Emicida que eu descobri que, uma das primeiras democracias do mundo foi no Congo. E até então a gente tem uma ideia de democracia romana ou grega, né? É sempre uma parada muito eurocentrada. Então eu queria saber se você tem alguma opinião sobre isso, sobre como que a gente conseguiria usar o rap e esse movimento político que é o hip hop como uma forma de educação também, de identificação histórica. Eu vou me permitir ir até além, sabe? Eu acho assim que mais que somente o rap ou o hip hop, porque o rap e o hip hop eles são, desde a sua origem, brutalmente politizados. A gente tem alguns outros movimentos que não são necessariamente tão politizados quanto, mas que engendram dentro do movimento pessoas muito politizadas. Né? E eu acho que isso tudo está num escopo maior, que é o escopo da cultura popular. Tá? Por que isso é tão importante, cara? A gente tem uma tendência eurocêntrica e uma tendência de periferia que odeia ser periferia, que odeia a sua própria cultura, que vem das nossas elites e que isso é inculcado de cima para baixo. A elite brasileira, ela vira suas costas para a América Latina e está sempre de olho na Europa e nos Estados Unidos. Ela tem vergonha de ser brasileira, ela tem vergonha da cultura nacional, ela tem vergonha dos nossos elementos, quaisquer um que eles sejam. Se a gente for pensar, cara, a riqueza de saberes que a gente podia produzir e concatenar e levar para a educação, com literatura de cordel, com embolada, tá? Com o funk carioca, cara. Puta que pariu, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Sabe? Então, assim, velho, e da mesma forma, com outras coisas que são culturas populares mais arraigadas, mais antigas, mais clássicas, né? A gente for pensar, assim, os maracatus, os Bumba Meu Boi, as festas de reis e tudo mais, mas que tem ali, cara, um substrato popular que conta a história de lutas continuadas de um povo. Eu acho, assim, que a coisa mais bela que a gente tem são esses intelectuais que são formados dentro do proletariado, que são intelectuais orgânicos da classe trabalhadora e que são pessoas que têm uma visão privilegiada que muitos de nós que tiveram uma origem ou de uma classe média ou de uma pequena burguesia, às vezes não vão conseguir ter numa vida aquilo que aqueles caras viveram numa semana. Sabe? Então, assim, a gente tem um material que é gigantesco e é plural,
pra gente fazer isso, e a gente negligencia ele muito, e negligencia por causa desse academicismo, que é esse comer feijão e arrotar caviar, que é essa elite burguesa que odeia o Brasil, que queria ter nascido americano. Gente, os caras preferem ser jardineiro em Miami do que tá vivendo no Brasil, sabe? Assim, e ainda vão pra lá pra trabalhar em trabalhos braçais das piores formas possíveis e arrotando no WhatsApp e no Instagram como se estivesse vivendo a vida de playboy. Sabe? Então, assim, muitas vezes a gente vê como que isso, que é uma mentalidade das nossas elites, acaba, né, sendo transmitida a forceps para várias das nossas clivagens sociais, né? E a gente tem um material que é riquíssimo, sabe? Então, assim, porra, velho, você falou de rap, cara. RZO, cara, o trem, cara. Nossa. Bicho, o trem do RZO, cara. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio, sugismundo, submundo que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado. O trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. Bicho, formação do capitalismo. Marmitas amassadas. Sabe? Fardas, isso é lei, vejam vocês. Então, assim, velho, a quantidade de material bruto, e bruto em todos os seus sentidos, porque também é um brutalismo, é uma brutalidade. Por quê? Porque é a realidade sem nenhum véu, sabe? Não tem o véu. Muitas vezes, as coisas que vêm da academia, eles têm aquele pequeno véu para deixar a coisa mais palatável, que doa menos, né? É polido ali, é matizado. Ali não, sabe? Sabe, tipo, cara, você pega Racionais, cara, você pega Domingo no Parque, cara, olha que da hora, olha o neguinho olhando tudo do lado de fora. Cara, ele descreve o clube inteiro, na hora que ele fala, olha o neguinho olhando tudo do lado de fora, cara. E ele fala, afoga aquela vaca dentro da piscina, o ódio que ele tá sentindo. Bicho, tá ligado? Isso, cara, se aquilo não te dá uma pontada e você não consegue se colocar naquela situação, parabéns, você já morreu por dentro, sabe? Então, assim, é um negócio de doido, cara. E a gente tem isso em várias vertentes da nossa cultura. Cara, a gente tem isso nos sambas enredo, cara. Caralho, nossa. Sabe? A gente tem isso pra caralho nos sambas enredo, cara. A gente tem isso em milhões de vertentes da nossa cultura. Quando a gente vai pro Nordeste, cara, é riquíssimo. Bicho, literatura de cordel, cara, é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem, cara. E são pessoas do povo produzindo com o povo para o povo ali, cara. Sabe? Então, assim, a nossa riqueza cultural maior é sermos nós. Sermos quem somos, sabe? Eu falo assim, cara, é muito bacana, muito legal, todo marxista, todo comunista, estudar teoria é importante, estudar a história mundial é muito importante, mas a gente tem que se mergulhar na cultura do Brasil, na cultura da América Latina, porque em última instância a revolução que nós vamos fazer não é a revolução russa, nós não vamos fazer a revolução alemã, nós vamos fazer a revolução brasileira. Sim. E se a gente quer fazer uma revolução brasileira, ela tem que ser o socialismo com características brasileiras. A gente tem que criar ele. O que o Mariátegui falava, não tem que ser um decalque nem cópia, mas tem que ser um esforço criativo. Então é isso. A gente tem que se apropriar de todos esses elementos que são nossos, porque é só se apropriando desses elementos que nós vamos entender a nossa formação específica. Sabe, assim... E é lastimável, cara, porque assim, o Brasil, nem para ter uma pseudo-revolução burguesa vindo de cima igual aos outros países da América Latina, não teve. A gente teve uma transição familiar, de pai para filho. Você entendeu? Então, assim, a gente nunca lidou direito com a nossa escravidão, a gente nunca lidou direito com o nosso colonialismo, com a nossa colonialidade, a gente nunca lidou direito com os epistemicídios constantes. O Brasil odeia seus povos originários, perseguem eles até hoje muito, sabe? Odeia seus quilombolas, odeia. Odeia os próprios países vizinhos, né? Não se identifica. Odeia os países vizinhos. Cara, é foda, você entendeu? É uma mentalidade. Então, assim, o lugar que o colono nunca saiu foi da cabeça das elites. Ali ele tomou de um jeito que nunca mais saiu. E se não tiver como tirar o colono da cabeça, tem que tirar a cabeça da elite.
É a única solução. Calma, Bin. Eu acho... Bin, tá tudo certo. Não, é uma metáfora. A cabeça da elite do colonialismo, por meio de palestras e petições lavadas. Eu não completei, vocês não me deixaram completar, porra. Aí, travou a internet do João, galera. Foi isso que aconteceu. Pô, João, mas eu acho que isso é fundamental, assim, sua fala incrível, como sempre, obrigado pela aula. Mas, assim, como que a gente consegue mostrar para as pessoas, porque assim, tem muita... O Brasil é um país, obviamente, que eu sinto que tem bastante nas suas raízes, assim, uma cultura bem reacionária e tal, tudo mais. A gente sabe que o Brasil tem muita gente reacionária mesmo. Mas também tem muita gente de esquerda, que seja uma esquerda mais moderada, tá ligado? Mas tem muita gente que tem uma visão mais humanista, tal, tudo mais. Mas, assim, não conseguem enxergar que não dá pra resolver as coisas fora do capitalismo, sabe? Então, assim, eu queria saber de você, por que eu tava falando isso no Twitter outro dia, acho que foi ontem, que as pessoas reclamam do sistema, elas sabem reclamam do capitalismo, mas não conseguem ver uma solução fora dele, sabe? Não conseguem ver na radicalidade uma opção. Eles vão mais pra nada de extremos, que não sei o que, blá, blá, aquele papo. Cara, eu vou me basear um pouco numa fala que eu acho fundamental do Alisson Mascaro. Eu tenho mais profundo respeito pelo Alisson. O Alisson é um cara fenomenal. Um beijo pro professor Alisson. O Alisson fala uma coisa que é muito importante, que eu acho que às vezes falta do nosso lado, que é o seguinte: companheiro é quem compartilha o pão, né? O que é o companheiro? Companion, né? Então, assim, aquele que vai compartilhar o pão, né? Você chega ao ódio pela doçura. Às vezes falta pra gente servir ao povo de todo o coração. Às vezes falta pra gente pegar a lição do Thomas Sankara e saber que se a gente tiver que explicar 4.000 vezes a mesma coisa, a gente tem que explicar 4.001 e tem que explicar sorrindo. Porque se eu chego no cara e falo assim, porra, tu é um otário, tu não percebe que não sei o que não sei o que, eu afasto. Uhum. Então, às vezes, falta pra gente doçura. Quando o Tchê fala, ai que endurecer sem perder a ternura, é isso. A gente endurece com a ternura. É mostrando o mundo terno que é possível que a gente radicaliza as pessoas, inclusive para as necessidades de uma ruptura revolucionária. Porque qualquer um que você comece a conversar de boa e tranquilo, a pessoa consegue se aperceber muito facilmente da exploração porque ela é explorada. Sim. O cara consegue entender muito facilmente que tem um rio de imóvel parado no centro da cidade e que vai continuar parado porque a especulação imobiliária não deixa, enquanto ele tá morrendo para viver de aluguel na casa do caralho e gastando 4 horas por dia para ir e para voltar, que ele tá deixando de estar com a família, que ele tá deixando de fazer sua atividade, que ele se sente de fato livre ali. Ele só se sente de fato livre ali porque ele é completamente alheio, ele é alienado em relação ao seu trabalho, então ele vai se encontrar não naquilo que há de mais humano da sua natureza, que é a modificação da natureza, que é o trabalho humano, mas vai se encontrar fora disso, no momento em que ele não está trabalhando por causa da alienação do trabalho. Isso é muito fácil da gente mostrar, isso qualquer um que trabalha, qualquer um que vive a realidade entende. O difícil é a gente conseguir, na nossa historicidade, ver o que a gente vê com facilidade para trás. Qualquer pessoa é muito isso, que olhe pro Egito, vira e fala assim, porra, cara, mas é um absurdo. Esses malucos carregando pedra, quebrando pedra, o filho da puta do faraó, o corno sentado lá, bebendo a cervejinha morna dele, sem fazer porra nenhuma, e os caras vão lá dia sim e dia também, e aí depois, no outro dia de manhã, você pega suas 2 horas de ônibus e você vai quebrar pedra pro seu faraó poder beber a cerveja morna dele. Sim. Então, assim, quando a gente consegue conquistar as pessoas por meio desse trabalho, e isso é um trabalho, gente, isso dá trabalho, isso necessita de tempo, de dedicação. Quando a gente consegue conquistar essa pessoa, a gente consegue dar o próximo passo, que é virar para ela e falar assim, olha, não basta a gente dividir o pão, a gente tem que ser dono do moinho. Eu não quero só o pão, eu quero tomar o moinho. Eu quero que o moinho seja de todos. Então, assim, isso tem que ser uma construção. Isso tem que ir passo a passo. E para fazer isso, tem que ter paciência e tem que ter ternura.
Não significa que você tem que passar a mão na cabeça, não significa que você tem que falar assim, não, fascistinha, você tem que continuar sendo fascistinha, eu vou te dar a outra face, né? Porque eu sou a vergonha do tronco davídico encarnado no Cristo Adonai. Não, né? Mas a gente tem que ter o tato de compreender que o fato de você ter conseguido se aperceber depois de muito tempo, de muito apanhar na vida, de muita leitura de muita coisa, não significa que o outro conseguiu. E talvez aquele outro consiga ver alguma coisa que você ainda não está vendo. Então é se abrir a este aprendizado como serviço, servir o povo, para construir com ele e nele a mudança que você quer. E não como um superior, né? Como um detentor do conhecimento. Não, de forma nenhuma. Exato. Cara, se você sobe no banquinho, você já perdeu ali, sabe? Então assim, cara, eu sou comunista, eu sou ateu. Eu acho, como todo bom marxista-leninismo, os maoístas também o são, né? Nós somos marxismo, leninismo, maoísmo. Concordo com Lenin em gênero no grau nesse ponto, de que, eventualmente, na história humana, a religião ficará para trás. A religião, ela cria um véu, ela macula a percepção da realidade material, ela mantém um status quo dominante. Show. Meu amigo, se eu tiver que conversar com um sujeito que é protestante, que é batista, que é qualquer coisa, e eu virar pra ele e falar assim, teu Deus não existe, isso tudo é uma merda que colocaram na tua cabeça, é a garantia que eu não vou conseguir ter conversa nenhuma com ele. Alguma com ele, exato. Mas se eu consigo conversar com ele e mostrar, olha, se a gente para e pensa no que o seu livro sagrado fala, essas pessoas que em tese deveriam liderar, são fariseus ou são cristãos? O que eles estão fazendo? Tá de acordo com esses mandamentos ou não? Porque são mandamentos extremamente progressistas. Extremamente progressistas. Se você for pensar, né, qual que era a lição? Isso, eu estou citando o cristianismo, porque o cristianismo é a maior religião do Brasil. Eu podia citar qualquer outro. Se você for pensar no cerne desses pensamentos, são pensamentos muito progressistas, são pensamentos de solidariedade, são pensamentos de partilha, coletividade, de coletividade, de um olhar coletivo, de uma construção social coletiva. Você tem muito para trabalhar aqui, sabe? Então, muitas vezes é isso que eu falei, não é o quê, é a forma. A forma, infelizmente, ela é muito importante. Porque dependendo do tipo da pessoa, você vai ter que mudar o seu tipo de approach. É muito diferente eu estar conversando com um camarada que, o cara chega e fala assim, João, tem 32 anos de idade, sou concursado, fiz faculdade, quero ler. É um grau de densidade de uma leitura que eu vou dar para ele. Outra coisa é um menino de 17 anos fala assim, cara, tô começando a descobrir agora, não tô entendendo direito e tal. Me lista suas perguntas, vamos começar de cada um. O que você precisa? É outra coisa, sabe? Então, assim, a gente tem que ter isso. E se a gente quer ser parte dessa mudança, a gente tem que estar disposto a fazer, né? Se tem uma coisa que eu acho muito engraçado, o pessoal fala assim, como eles não trabalham? Ao contrário, nós trabalhamos muito mais do que o resto da galera. Sabe? Essa ideia de que não tem trabalho no comunismo, que o comunismo não trabalha, é uma das coisas mais absurdas do mundo. Nós trabalhamos muito mais do que os outros. Você pode ficar tranquilo. Seria bom, né? Seria bom, mas E vai ter trabalho pra caralho depois. A construção vai ser muito longa e vai ter trabalho para um caralho pra todo mundo. Vai. Seria tão mais fácil não ser, né? Tipo, comunista ou de esquerda radical. É tão mais fácil não ser, dá tão menos trabalho. Sim, cara, tipo assim, vamos ser muito direto e sincero, te prejudica tanto, te fecha tanta porta, sabe? Porque, assim, você não tá fazendo isso porque é lindo e abre suas portas, sabe? Assim, eu não tô fazendo isso, o clube do comunismo é ótimo, na quarta-feira tem jacuzzi. Gente, né? Então, assim, é isso, cara, mas assim... Mas é um negócio que, a partir do momento, cara, que ligou essa chavinha ali dentro, cara, não tem muda. Não tem mais como, cara. Porque você permitir que a desgraça te radicalize e não te entristeça. Permitir transformar a miséria em ação. É permitir você olhar pra algo que tá errado e não simplesmente falar, tá errado.
E no dia a dia é pensar isso, assim, né? o que eu posso fazer É pra todo que dia fique isso. menos? Todo dia. Porque é foda. Isso é todo manter dia esse em todo pensamento. lugar, cara. E é todo dia em todo Se lugar, questiona sabe? toda Assim, e hora. as oportunidades, elas se franqueiam pra você a todo tempo, em todo momento e em todo lugar, cara. Sabe, assim, às vezes, cara, isso são as coisas mais loucas do mundo. Às vezes você tá num elevador e aí você começa a conversar com um maluco e o cara começa a falar uma coisa, você começa a falar outra. Na hora que você vê, já tem ali um passo que foi dado. Às vezes você faz, porra, tu vai pegar um Uber pra se deslocar pra um trabalho ou pra fazer alguma coisa e você vê o cara reclamando da realidade dele, que é sofrida para um caralho. Maluco tá precarizado, trabalhando 20 horas por dia, não vê mulher, não vê filho, não dorme direito, só por conta. A cada dia que passa, prestação do carro batendo na porta, carro alugado, a gasolina mais cara, o lucro cada vez menor, o cara trabalhando cada vez mais estressado, não sei o quê. E muitas vezes esse cara tá tão imiscuído, tão inserido dentro da ideologia e dentro dessa ideologia neoliberal que ainda é 10 vezes pior, porque ela vende. Na ideologia neoliberal, o fracasso é individualizado. Então o cara se sente culpado, né, velho? O fracasso é individualizado. A sociedade não fez nada, né? Assim, não acontece nada, Você teve não tem sua nada. chance e não aproveitou. Né? Mas você, é porque você não trabalhou enquanto eles dormiam, é porque você não tomou o seu café bulletproof, né? E trabalhou 72 horas por dia. Então, assim, é foda, cara. E é isso que a gente tem que combater, cara. E é um combate, é uma luta, é um combate constante. Sim. E eu acho muito louco a gente analisar uma parada que, assim, eu acho que cabe no que o Rê falou também. E eu conheço pessoas próximas a mim que sempre simpatizaram com a esquerda, mas quando o embate chegava, quando a conversa chegava na parada da radicalização, a pessoa dava um passo para trás e não por medo e não por... Não é medo a coisa, mas é falar assim, cara, isso é muito difícil, eu acho que o caminho não é por aí. Porque também durante muito tempo, a gente não teve o advento da internet como ela é hoje, e você tinha, ainda tem hoje, obviamente, mas você tinha na grande mídia uma propaganda anticomunista o tempo todo. Seja em filme, seja em propaganda, seja em brinquedo, seja em tudo. Havia um lance, uma propaganda anticomunista, que até para quem era comunista, a pessoa dificilmente se dizia comunista. Ou defendia uma posição que ela falava assim, cara, eu sou comunista. Que é o que a gente vê hoje, muita gente que é comunista também se colocando à disposição de participar de um jogo, de uma política institucional para demarcar território. Para falar assim, olha, este é um projeto comunista hoje, e eu vejo isso hoje em dia, por mais que ainda exista uma propaganda comunista fodida, muito forte, existe também a galera neoliberal sabendo usar a rede social, coaching para todo lado, propaganda de individualização para todo lado, mas eu vejo um trabalho, aqui volta um pouco no que a gente estava falando antes, um trabalho de internet sendo feito muito bom e conseguindo encontrar os caminhos que você estava falando, João, de como comunicar, de como abordar, tá ligado? Eu acho que a internet tem sido, por mais que a gente tenha várias críticas do quanto isso fode a nossa mente, do quanto isso fode a nossa saúde emocional e por aí vai, mas a internet tem sido uma ferramenta fundamental, que antes não assim, tinha. Cara, a gente faz a história nos limites históricos que nos é permitido fazer a história. Sim. Sabe, assim, uma das coisas mais importantes pra gente entender como historiador é que não existe fulano não é à frente do seu tempo. Fulano é exatamente um fruto do que o seu tempo permite ser. Por melhor fruto que ele seja do seu tempo, ele é o fruto do seu tempo. Né? Então, assim, a gente tem que entender também que certas condições que nos são dadas. As condições estão aqui, a gente tem que fazer com elas o que é possível fazer com elas. Né? A Guerra Fria, que foi vencida pelo outro campo, isso tem que ser muito claro e muito patente. Sim. A maior vitória da Guerra Fria é a Guerra Fria cultural. A construção paulatina da Guerra Fria cultural era de mostrar exatamente isso. Que toda a mudança não é possível. É desconstruir a realidade com a ideologia, com o idealismo. É pintar uma coisa que não é. Vou pegar um exemplo que não tem nada a ver com isso, só para vocês entenderem como é que é fácil da gente ver. Filmes de pandemia. Teve uma onda de filme de pandemia na virada do milênio, né? A gente ali 2000 até 2010 teve vários filmes de pandemia. Como é que funciona o filme de pandemia? Acontece uma pandemia, um cientista lindo, bonitíssimo, gatíssimo,
num laboratório, vira o óculos de lado e fala assim, não, no meu turno. E aí, ele, o cientista americano, Sempre. quando muito europeu ocidental, sozinho, sem uma equipe, sem nada, sozinho, tira do cu a solução para a pandemia, e a pandemia é vencida pelas forças da democracia liberal. Aí a gente tem uma pandemia de verdade. Aí a gente vai lá e vai ver a tabelinha dos resultados. Quem tem o pior resultado de combate à pandemia do mundo? Estados Unidos. Aí você pega Laos, você pega Vietnã, você pega China, você pega Cuba, e você olha para lá e fala assim, algo de certo está sendo feito nesses lugares. Né? Só que a gente tem uma construção midiática que a gente é bombardeado com ela dia sim e dia também. Já é muito surpreendente que nós aqui já não sejamos. Já mostra que há algum erro nessa construção, e que bom que há, porque é por ele que a gente tem que trabalhar. E nesse sentido eu concordo muito com o que o Dan falou, porque assim, de fato, a gente tem que entender essa linguagem e aproveitar esse aparato ideológico para virar ele contra quem o criou. Exato. E é o que a gente vem fazendo aqui. Só que a gente tem que entender que esta guerra fria cultural que é feita o tempo inteiro e vem sendo feita, não é desde hoje. Eu hoje à tarde estava falando com o pessoal do Red Flow lá de Portugal, e não sei porque a gente estava num assunto ligeiramente correlato, gente. Eu estava falando assim, porra, gente, a gente pensa na Guerra Fria Cultural pós-Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem que lembrar da Guerra Fria Cultural que teve contra o bolchevismo. Aí a gente volta no bolchevismo e volta para trás dele, a gente tem que lembrar do que foi escrito contra Marx e contra Engels depois da tentativa de Revolução Alemã em 1850. Desde que o mundo é mundo, o status quo tenta se manter. E não é porque agora, não foi com os primeiros socialistas científicos, aconteceu antes com os socialistas utópicos, aconteceu antes com os ligeiramente progressistas. Se a gente voltar no Florian Mayer, lá no século XIII, XIV, que não, era um nobre que numa revolta ficou do lado do povo, foi morto, foi trucidado, e a sua memória foi destruída por séculos. Então assim, o status quo tem como objetivo se manter enquanto status quo. Não existe sociedade nenhuma desse planeta que um belo dia a galera falou assim, quarta-feira, 15 de maio, acabou nosso turno. Gente, tá aqui a chave do Estado, tá? A gente deixou ali um papelzinho com as instruções. Boa sorte aí na condução. Isso não existe. Isso não existe. Né? Então, assim, é construído uma imagética o tempo inteiro para tentar mostrar que aquilo não é possível. E por que é construído? Porque aquilo é possível. É construído porque todas as vezes em que foi tentado, muito se ganhou. Quem perdeu foi uma quantidade ínfima. É só lembrar do melhor meme do Twitter. Meus avós perderam tudo na China. O que os seus avós tinham? Meus avós eram donos do monopólio de ovos na China. É isso. Muito bom. Sabe quem que tem muito a perder? Os donos dos monopólios de ovos. Sabe o que a gente tem a perder? Os nossos grilhões. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa. Porra, muito foda, muito foda. É foda, é foda. Ô, João, assim, mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo aqui na política ainda, tem uma parada que eu vi você falar no Twitter, acho que foi, se eu não me engano, foi logo depois que deu aquela treta dentro da própria esquerda. Depois da live lá do Boteco Comunista. Qual delas, né? Do Boteco Comunista. Qual das milhares? Dos lulistas que estavam, mano, muito putos com o Galo, com a Laura e tal, e etc. E aí você falou uma parada que eu até separei aqui, que foi: em balaio de caranguejo não precisa de tampa, um puxa o outro pra baixo. E aí eu queria, se possível, você explicasse um pouco o que você estava querendo dizer com isso. É um maravilhoso ditado do meu avô, do meu falecido avô. Perfeito. Meu avô sempre falava isso. Meu filho, balaio de caranguejo não precisa de tampa porque um puxa o outro para baixo. Em que sentido? De fato, quando você transporta caranguejos para fora do mangue, você não precisa de tampar o balaio onde eles estão, porque quando um começa a subir, o outro vai lá e puxa para baixo. O que meu avô queria dizer, ou pelo menos o que eu entendi que o meu avô queria dizer com isso? Eu acredito que o que ele quis nos mostrar com isso é que muitas vezes quem vai
nos prejudicar, quem vai cercear o avanço do nosso campo é o nosso próprio campo. Eu entendi com isso aquilo que a Internacional resumiu em paz entre nós, guerra aos senhores. Né? A gente tem que entender, e eu entendi com isso, aquilo que Mao Zedong quis dizer com quem são os inimigos e quem são os amigos do povo. A contradição resolvida entre amigos do povo tem que ser resolvida no diálogo, tem que ser resolvida de forma democrática. A contradição com os inimigos do povo tem que ser resolvida no pescotapa, tem que ser resolvida de forma ditatorial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a gente perde um precioso tempo que a gente podia estar fazendo construções propositivas e positivas para dar facada no coleguinha que tá do lado. Tem que colocar as pessoas na camisa da amizade, junto com as duas cabeças, e abraçar o amiguinho, né? E vai abraçar o amiguinho até aprender a fazer isso. E tem uma outra coisa, gente, que as pessoas têm que entender, que crítica não é necessariamente achincalhe. As pessoas têm que entender que crítica é algo importante. Não só crítica, como autocrítica. E só não consegue perceber que a crítica é importante quem é incapaz de fazer autocrítica. Né? Gente, eu tenho milhões de amigos, de companheiros que estão lá dentro do PT. Pessoal do DCM, pessoal do TV247, tem tanta gente que é do PT que está ali e eles abrem as portas para nós, que somos da esquerda revolucionária. É óbvio que eu discordo deles em 90% das coisas. Mas uma coisa é eu discordar, a gente ter uma discussão racional e cada um chegar no seu canto e conseguir evoluir. Quem tá ouvindo fala assim, olha, concordo com o João, concordo com o fulano, concordo com o ciclano. E outra coisa, velho, é você fazer uma crítica que é uma materialidade, é um fato. É um fato. Aquilo que estava sendo dito ali, as críticas que foram feitas, foram críticas baseadas em fatos. Bicho, eu sinto muito. Se você quer brigar com a verdade dos fatos, você vai brigar com ela o resto da vida. Ela não vai mudar e tudo que você vai conseguir é não aprender nada e repetir os mesmos erros. Eu gosto de errar diferente. Eu acho que um dos sinais que a gente tem de ter atingido algum tipo de maturidade na vida é a partir do momento que a gente começa a errar coisas diferentes. Se eu erro sempre a mesma coisa, quem tá errado sou eu. Não é meu erro, sabe? Então, assim, eu não esqueço, cara, tinha uma amiga da minha mãe que era péssima motorista. E todo dia ela batia o carro na garagem, numa trava lá, num poste que tinha lá. E ela falava, esse poste é foda, não sei o quê. Amigo, culpa não é do poste. Se você bate 14 vezes no mesmo poste da garagem, talvez a culpa seja sua. Você entende? Então é isso, né? A gente tem que entender que a gente precisa de ter crítica, precisa de ter autocrítica, mas que isso não é autofagia. Então, às vezes, os caras gastam cartucho, e é um cartucho muito louco, porque, assim, nós da esquerda radical, nós temos duas posições para esse tipo de pessoal. Ou a gente é completamente incapaz de influenciar em absolutamente qualquer coisa, ou a gente sozinho elegeu o Bolsonaro. Só tem essas duas, não tem um meio termo. Sabe? Então, assim, ou os caras, quando ficam putos com a gente, falam assim, vocês que sozinhos elegeram o Bolsonaro com essa postura não sei o quê. Ou se não, é o diametralmente oposto. E, vocês são incapazes de influenciar o trabalhador e de entrar na vida e na mesa das pessoas. Bicho, isso é de um maniqueísmo que é infantil. Sabe? Assim, é Deus e o diabo. É o eu e o anti-eu. É a calça de veludo e a bunda de fora. Não tem meio termo. Sabe? Então, assim, quando eu vi aquela situação como toda, e eu falei da questão do balaio de caranguejo, é isso. Porque é um dispêndio idiótico de força para prejudicar quem poderia ser, se não um aliado estratégico, um aliado tático. Né? Por mais que pesem os pesares, por mais que vai chegar uma hora que vai ter uma ruptura e cada um de nós vai ir para um canto mesmo, não é aqui e não é com isso que eu vejo essa necessidade. Então, assim, eu acho que o pessoal erra muito à mão
erra muito a mão sendo incapaz de perceber fatos que têm uma materialidade prática gigantesca. Gente, quando eu viro e falo assim, o Lula é o Kraken da conciliação de classes. O Lula conciliou para um caralho, o Lula conciliará ainda mais. E se ele tivesse um quinto mandato como Cyber Lula em 2120, ele conciliaria ainda mais. Isso é um fato. É só a gente ver a evolução das posições no tempo, as alianças que foram feitas e a maneira como elas foram feitas e que estão sendo repetidas agora. A casca de banana tá ali do lado de fora. Sim. E estão caminhando na direção para escorregar. Por quê? Porque é incapaz de aprender com o passado. E depois coloca a culpa na esquerda radical que vai cobrar, tá ligado? Tipo, Exatamente. Então, assim, e aí a culpa é de todo mundo, menos de quem age, sabe? Assim, o problema é virar e falar assim, olha se não são as consequências das minhas próprias atitudes. É esse ponto que tinha que ser chegado. Sim. Perfeito. Daniel, temos perguntas no Discord. Eu tenho mais uma perguntinha antes só, mas temos perguntas lá? Temos uma pergunta no Discord aqui, eu vou fazer ela nesse exato momento. Se eu não me engano, quem foi que fez? A Júlia, a Ju fez. Só deixa eu ir, faz ela, eu vou no banheiro rapidinho, mas pode mandar bala pra gente não perder o ritmo. Fechou. É o seguinte, João, a pergunta é o seguinte. Qual uma impressão errada que quem não te conhece direito... Muito boa pergunta, inclusive, Ju. Qual uma impressão errada que quem não te conhece direito costuma ter sobre você? Cara, difícil, porque eu vivo em Minas Gerais, gente. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês que não são mineiros. Eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. Eu rezo por vocês todos os dias, vocês que não nasceram mineiros, né? E assim, mas o mineiro é um povo muito sui generis, cara, porque assim, por mais que eu seja uma pseudo-celebridade da internet, eu não sou ninguém, eu não sou uma pessoa grande, uma pessoa reconhecida, com a fama, no sentido mais estricto senso, eu sou uma pessoa com algum conhecimento e algum trâmite em diversos lugares. Então, assim, normalmente quando eu saio de casa, quando eu saio de Minas, as pessoas tendem a me reconhecer na rua, isso tende a acontecer, as pessoas se aproximam e falam, o mineiro ele não fala. O mineiro fica olhando de longe, calado, e você não sabe se ele tá falando mal de você, se ele tá rindo de você, e aí fica dois mineiros, um do lado do outro, e um põe a mão na cara e fala uma coisa do lado do outro, assim, olhando pra você. E você fica tipo assim, velho, será que tem uma comida no meu dente? Será que, sei lá, eu saio com a braguilha aberta e minha rola tá do lado de fora? Porque assim, o que tá acontecendo? Então assim, é difícil para o mineiro ter essa percepção por causa da jequeira natural do meu povo. É assim que essa é a canção do meu povo. Tá? Então eu tenho uma dificuldade às vezes de ver. O que meus colegas de trabalho, pelo menos, sempre me reportaram é que aparentemente eu tenho uma fama de ser muito bravo e de ser muito nervoso e de que depois que as pessoas conversam comigo, elas me acham mais tranquilo. Entendi. Então, assim, mas eu tenho esse porte de o gigante chegou pra invadir a sua vila, né? Então, assim, naturalmente a pessoa já me atende com uma tocha, um tridente, né? Então, assim, isso não ajuda, né? Então, assim, muita gente acha que eu sou muito mais bravo, muito mais nervoso do que eu sou de verdade. Mas eu acho que como eu sou uma pessoa muito séria e eu falo as coisas de uma forma muito assertiva, e eu não tenho papa na língua nenhuma pra falar as coisas como eu acredito que elas são, porque eu também não tenho o menor problema de ouvir de volta, isso acaba por criar uma fama que seu Carvalho é muito nervoso, né? Seu Carvalho é muito nervoso foi porque eu lembrei de um dia que eu aluguei um carro, cara. Eu tinha viajado com a minha família de férias, e eu aluguei um carro e o cara arranjou uma palhaçada lá gigantesca e não trouxe o carro, cara. E eu virei uma baiana louca no lugar do carro e tal. Aí o carro apareceu. Deu 5 minutos, a porra do carro apareceu. Aí eu fiz assim e tal. Aí eles falaram assim, a gente teve que trazer o carro, né? Porque o senhor Carvalho é muito nervoso. Aí eu falei, porra, é por isso que o pessoal fala, o senhor Carvalho é muito nervoso. Então, assim, talvez eu acho que é isso. Eu acho que a primeira impressão que às vezes as pessoas têm de mim é que eu sou muito bravo, que eu sou muito nervoso, mas eu sou um gigante gentil. Sabe? Então, entendi. Assim, quem conhece sabe. Dócil. Eu sou dócil, cara. Eu sou um docinho, cara. Então, assim. Entendi. Maravilhoso. Qual que era a pergunta, Daniel? Só pra eu entender? E as pessoas adoram quando eu fico puto, cara. Porque quando eu fico puto, eu xingo muito e eu costumo xingar de uma forma engraçada pras pessoas. Porque eu só fico puto.
E eu tô cada vez mais puto. E aí quem tá perto de mim tá rindo de eu ficar puto. Isso me deixa mais puto. E eu xingo de uma forma ainda mais estranha. A pessoa fica mais rindo e eu fico mais puto. Dá pra ver no sommelier de liberal bem isso. Sim. A pergunta, Rei, tinha sido... A Ju que mandou a pergunta. Ela falou, qual a impressão errada que quem não te conhece direito costuma ter sobre você? Que isso, hein? Foi uma ótima pergunta, inclusive. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, aproveitem. Eu vou levar essa pergunta semana que vem pra minha psicóloga, sacou? Vou ficar pensando isso aqui agora. Se vocês quiserem fazer uma pergunta pro João, manda lá no Discord ou faz no Pix aqui, qualquer valor aqui em cima que a gente encaminha pra ele. Estamos chegando aos finalmente. Mas antes de chegar alguma pergunta ou não, eu tenho uma última pergunta minha, pode ser, gente? Claro. Pode, vai fazendo ela que eu vou só trocar o fone, tirar do computador e passar pro notebook que a plaquinha foi pro saco. Mas vai fazendo. Tá bom. João, eu vi hoje, acho que já tem uns dias esse depoimento, mas eu vi hoje e eu fiquei assim... emputecido, diria, que foi acho que foi numa coletiva do Biden, né? Que ele disse, eu até peguei aqui pra falar direitinho, não falar besteira, o Biden falou assim... que eles vão defender cada centímetro do território ucraniano com a OTAN unida e reorganizada. Aí ele enviou mais de 12 mil soldados americanos para a fronteira russa e para outros países que estão ali em volta. E disse, entre aspas, porque se eles avançarem, uma vez garanto que vamos responder, e isso é uma terceira guerra mundial. Eu queria saber o que você acha dessa... Cara, é de um grau de bravata. Você me desculpa, cara. Esse é o depoimento mais cuck de todos, cara. O depoimento não tem como ficar mais cuck do que isso, cara. Me desculpa. Isso é uma bravata de pau mole, cara. Sabe, assim... A Ucrânia vai ser imolada em hecatombe no altar da OTAN e eles vão mandar para a Ucrânia vários likes, uma foto da Torre Eiffel pintada de amarelo e azul. E é isso. Se eles de fato quisessem fazer qualquer coisa, eles teriam enviado algo para além do que eles enviaram. O que eles querem fazer? Eles querem se aproveitar e se locupletar dessa situação. Eles estão enviando armamento de segunda e terceira qualidade, que vai estar atrelado depois a vultosos pagamentos e vultosas contrapartidas. Uhum. Eles estão dando treinamento para um pessoal de uma guerra que não começou agora. Vamos lembrar que essa guerra já está lá desde 2014. Desde a época do Euromaidan, o Ocidente vem armando até o dente gente que é abertamente nazista. Eles não são neonazistas. Neonazis usam símbolos muito específicos, são símbolos escondidos, é um outro rolê. Esses caras são abertamente nazistas. Os símbolos deles são os símbolos da SS, são os símbolos dos Einsatzgruppen. Cara, eu vi hoje no Twitter, no Brasil, a galera pichando o sol negro, cara. Várias pessoas postando que viram no bairro, na cidade, assim. Sabe? Então, assim, sol negro, que era o símbolo da SS. Uhum. Se você for na Alemanha, onde era o palácio, que era a sede da SS, tem a porra de um sol negro de uns 20 metros no chão. Isso não é um símbolo neonazista. Isso é um símbolo nazista. Tá? Essas pessoas foram armadas até os dentes. Os acordos de Minsk foram comprometidos de todas as formas possíveis. O cessar-fogo de Minsk foi rompido mais de 91 mil vezes só no ano de 2021. Sim. Tá? Então, assim, e o que o Biden precisa? O Biden precisa de, garantir que o complexo militar e industrial funcione, porque a economia dos Estados Unidos é atrelada diretamente ao seu complexo militar e industrial, e ainda assim ela dá deslucro, ela dá prejuízo todos os anos. A dívida interna estadunidense cresce a passos largos. A dívida interna estadunidense já é uma das 8 maiores do mundo. Se o FMI não fosse os Estados Unidos, o FMI interveria nos Estados Unidos. E quem paga o pato, quem paga o rearrolamento dessa dívida pecuniária gigante são os lacaios do imperialismo, e nesse caso, muito a Europa. Os Estados Unidos se apercebe de um momento onde a gente tem
Na Alemanha, um chanceler fraquíssimo, muito diferente do que era. Gente, pese todos os pesares da Merkel, é uma merda conservadora de direita. Agora, para a política europeia de se manter diante dos Estados Unidos com alguma independência, a Merkel conseguiu fazer algo que não está sendo mais feito. A União Europeia rachando o Brexit aconteceu, um chanceler fraco na Alemanha, o Biden numa situação interna terrível nos Estados Unidos, com a popularidade super em baixa, perto dos midterms chegando, vai ser atropelado pelo Partido Republicano nos midterms, né? E ele tem que escalar essa retórica de guerra, porque ele quer guerra. As grandes águias de guerra estadunidenses são os democratas. Se a gente pegar os últimos 60 anos de governo estadunidense, as grandes águias de guerra são os democratas. Tá? E aí, quando a gente olha isso, a gente já percebe de por que o cara tá dando essa declaração. E a declaração dele é porque ele sabe que não existe expansionismo para além do expansionismo defensivo que faz a Rússia proteger a fronteira. A Rússia não tem por que entrar na Eslováquia, a Rússia não tem por que tomar a Polônia. Então o que ele faz? Ele põe todo mundo lá em volta e fala assim, é igual cachorro latindo com 2 muros na frente. Sim. Fica 2 poodles. Você pega 2 poodle, 2 chihuahua, 2 cachorros pequenos, põe uma cerca entre eles. Bicho, os caras são gigantes. É você com a arma na mão, é um bicho feroz. Você entendeu? Você abriu a cerca, um cheira a bundinha do outro, fica amigo. Então, assim, essa declaração é a garantia. O que ele tá falando com essa declaração de verdade? Ele tá falando que se vocês forem pra frente, vai ter uma terceira guerra mundial. O que o Putin está ouvindo? Se vocês ficarem só na Ucrânia, resolve. Que a gente finge que não vê. É isso. É isso. Sendo muito realpolitik, sendo muito direto, é isso, sabe? Assim, bicho, não falta armamento, não falta pessoal. Sim. Mas não vale a pena. O cálculo deles é muito esse. E assim, velho, os caras usaram a Ucrânia para fazer o que eles precisavam e deu certo na medida em que podia dar certo, né? E o grande lucro dos Estados Unidos com a guerra da Ucrânia não é nem a diminuição do poderio russo, nem o que as sanções vão fazer contra a Rússia, é o que as sanções vão fazer contra a Europa a favor dos Estados Unidos. O grande lucro que vai vir é o tanto que a Europa vai voltar a ficar na aba dos Estados Unidos numa situação análoga do pós-guerra. O interesse é muito maior do que é outro que não tá à vista, né? É muito engraçado a gente pensar isso, mas o grande ganho desta guerra para os Estados Unidos é a subserviência da Europa Ocidental. A economia russa é uma economia muito autocentrada. A Rússia exporta coisas muito básicas. A Rússia, inclusive, vai ter que aproveitar as sanções para fazer substituição de importações e fortalecer algumas indústrias. A Rússia tem um corredor eurasiático gigante para entrar para o lado. Sim. Quem vai sofrer se a Rússia fechar a torneirinha do gás é a Europa Ocidental. Quando o Biden vira pro chanceler e fala assim, o Nord Stream 2 não vai acontecer, e ele é que aceita, o Biden tá virando para ele também e tá falando, eu vou garantir o gás da Europa. Como? Não importa. Se eu tiver que subir a sanção na Venezuela, eu subo. Se eu tiver que subir no Irã, eu subo. Se eu tiver que trazer da minha reserva, eu trago. O importante é que eu tô te colocando de volta embaixo da sola do meu sapato. Esse é o grande ganho aí. Doido. O que preocupa, né, é foda, porque quem sofre também é a população, né, é o trabalhador ucraniano, é o trabalhador que tá ali diretamente envolvido nisso tudo, que tá tendo que fugir do país, tal, etc. E é louco também ver isso que você falou dos movimentos nazistas e neonazistas que estão crescendo, estão sendo armados, estão sendo militarizados. E eu vi hoje, mano, uma matéria também de porque assim, eu tô pra mudar pra Lisboa, né? E aí eu vi que tem um maluco lá de Portugal, que é um dos cabeças, assim, de movimento nazista, que tava indo com outros do movimento pra Ucrânia pra lutar com os caras, velho.
Uhum. Não, inclusive, né, a gente tem que parabenizar os fachos brasileiros. Os fachos brasileiros foram para a Ucrânia encontrar com os outros fachos para lutar. Ficaram postando foto no Instagram com localização. E os russos mandaram um míssil aonde estavam os caras e levou 200. Né? Então fica o parabéns aqui para os war influencers que ficaram postando foto com localização e que conseguiram essa proeza. Gente, a gente tem que pensar o seguinte, né? A Rússia hoje, a gente não tem que ter ilusão nenhuma com o Putin. Sim, total. Tá? Ninguém tem que achar que o Putin é o novo Lenin. O Putin, ele é um cara que veio de uma dissidência do Yeltsin. O Yeltsin era muito pró-Ocidente e o Putin era pró-Rússia, mas são caras que sempre trabalharam com o que há de mais conservador dentro da Rússia, com as oligarquias burguesas mais autocráticas de dentro da Rússia. Beleza, vamos passar nisso. A Rússia, gente, herdou o poderio militar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia tem arma para um caralho. Se a Rússia quisesse ter tomado a Ucrânia ou devolvido a Ucrânia ao pré-cambriano, a Rússia tinha capacidade militar de fazer. A Rússia não fez. Muito pelo contrário, a gente viu nesse momento de intervenção algo muito diferente do que a gente costumava ver com os Estados Unidos. Vamos pensar o que virou a Líbia, vamos pensar o que virou o Iraque, vamos pensar o que virou o Afeganistão. Né? É uma intervenção muito diferente. Se a gente for pensar, toda morte é uma perda irreparável, literalmente irreparável, não tem como voltar atrás. Agora, se a gente for pensar num conflito desta magnitude, com o tipo de armamento de alta potência que é usado, a quantidade de vidas que foram ceifadas até agora, muito mais vidas foram ceifadas no Donbas com os paramilitares ucranianos contra a população local do que a Rússia fez agora. Então os ataques russos têm uma precisão, têm uma capacidade de destruir estruturas sem arrastar uma quantidade gigantesca de vidas civis, muito diferenciado do que a gente viu. Gente, nós estamos falando do Iraque. Iraque foi 1 milhão de mortos civil. Nossa. 1 milhão. Né? Então, assim, vamos pensar o que é. A Líbia, hoje em dia, as pessoas fazem tráfico de escravo no meio da rua. E faz durante o dia porque à noite não tem luz. Era o país que tinha os melhores índices de desenvolvimento humano da União Africana inteira. E foi bombardeado pela OTAN. Com a ajuda da OTAN. Enquanto está acontecendo esse conflito, o Iêmen continua a ser destruído pela Arábia Saudita com armas que vêm da França, com armas que vêm do Reino Unido, com armas que vêm dos Estados Unidos. Né? Israel vem fazendo o que vem fazendo com a Palestina há 7 décadas. A gente tem um armistício na Coreia, mas a guerra nunca terminou. Né? Então, assim, a gente tem que entender o que é este mundo, o que a gente está vendo, né, pra gente ponderar também os limites dessas declarações nas bravatas que elas são, gente. Você virar e falar assim, se passar dali, vai ser foda, hein? Mas se passar de cá, aí sim eu vou fazer alguma coisa. Não vai. Não vai. Boto fé. É retórica. É isso, Daniel. Temos mais perguntas ou foi? Não, perguntas não. O Azorhag, João, o Azorhag é o nosso grande moderador aqui, um dos nossos 2 grandes moderadores aqui da Twitch. Mandou aqui no nosso chat interno aqui que ele é um grande admirador seu. Mandou um te amo na boca lindo. E ele falou que um dia quer jogar Commander, com você. Sim, cara, os mediqueiros aí de plantão. Um beijo para os viciados em crack de papelão. É um vício terrível e inabandonável, cara. Enfim, Azul, recado entregue. E, João, pra gente encerrar o papo aqui, sempre no final das conversas, a gente pede pros nossos convidados trazerem referências, dicas pra gente. E o Renato tá incumbido na responsa aí de criar um vídeo e depois botar ali no Instagram pra galera ver quais são as referências, mas a gente pede pros convidados trazerem pra nós até 3 dicas, referências do que você quiser, João. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma série, o que você quiser. Sinta-se à vontade para deixar de indicação neste momento. Eu vou aproveitar com um ataque de oportunismo e eu vou fazer uma das referências para uma coisa que eu também estou fazendo aqui, que vai ser importante, eu vou usar para catapultar. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês é isso aqui, ó. Discurso sobre o colonialismo do M. Césaire.
tá? Foda. O MC Zer é um intelectual martinicano, tá? Vai ir para a França para fazer seus estudos, vai ser da primeira geração do movimento da negritude e vai se radicalizar, né? Vai voltar para a Martinica, onde ele vai escrever o Cahiers du Retour au Pays Natal, o Caderno de Retorno ao País Natal, e também tem esse livro clássico dele, que é o Discurso sobre o Colonialismo. No Discurso sobre o Colonialismo, o MC Zer, ele traz para a gente umas reflexões muito importantes e reflexões sobre o fascismo, sobre o nazismo, e como que, na verdade, ele não passa de um colonialismo, como acontecia para todos os lugares, mas voltado para dentro da própria Europa. Sim. E o que causa essa comoção é exatamente isso. Que aquilo que era feito com os sub-humanos, que somos nós todos, do terceiro mundo, foi feito com quem era inimaginável que se fizesse. Então, assim, eu acho que nesses tempos que a gente está vivendo atualmente, ainda mais quando a gente vê, né, uma cobertura midiática tão ridiculamente patética e parcial, o MC Zer se torna ainda mais atual. Então é um puta livro, é da editora Veneta, saiu no Brasil no ano passado, ele é barato, um livro bonito, cara, eu super recomendo. Então minha primeira recomendação vai ser o MC Zer, Discurso sobre Colonialismo. A minha segunda recomendação é um baita ataque de oportunidade. A gente acabou de traduzir e de publicar hoje no nosso Catarse este livro, porém em português, do Grover Furr, Khrushchev Lied, Khrushchev Mentiu. Khrushchev Mentiu é um trabalho historiográfico espetacular do Grover Furr, que vai mostrar como que se dá, a partir do 20º Congresso do PICUS, do Partido Comunista da União Soviética, a desconstrução de Stalin, a construção de Stalin como um monstro, como um diabo que sai voando em cima das vilas e cuspindo fogo. Né, e vai mostrar como que isso foi uma sequência de mentiras, meia-verdades, desinformações e afins. E é ali, naquele momento que, para mim, pelo menos, né, a gente tem uma virada que é o começo do fim. A gente não teria um Gorbachev depois se a gente não tivesse tido um Khrushchev antes. E a CIA, quando ficou sabendo que provavelmente o Khrushchev subiria ao poder, eles ficaram extremamente aliviados. E tem inclusive documento da CIA falando assim, olha, quem vai subir ao poder provavelmente vai ser o Khrushchev, então deu bom, tá tranquilo, tá susto, tá favorável. Né? E isso foi um movimento que catapultou diversos outros movimentos para o mundo afora, que prejudicaram em muito o nosso campo. É uma literatura inédita aqui no Brasil, a gente está lançando esse Catarse hoje, catarse.me/Furr, F-U-R-R, né? F-U-R-R, Furr, com 2 R's, tá? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, né, eu recomendo muito. E, por último, eu vou deixar uma recomendação que eu já deixei aqui antes, né? Jovem, ouça Facção Central. Facção Central é uma das bandas mais geniais, assim, o que Eduardo, Dundum, Eric 12 vão fazer é um negócio de louco. Cara, é o clipe que foi proibido pelo Ministério Público de São Paulo de passar na MTV. Isso aqui é uma guerra, cara. Sabe? Então, assim, a capacidade de análise, a capacidade crítica de olhar para a nossa sociedade e ver não só o que está na frente, mas também o que está por trás e o que mantém, ela vai em cada um dos versos, cara. Para quem gosta de rap, é um negócio de doido. E além do que, cara, musicalmente é maravilhoso. Se for pensar o que esses caras fizeram com a tecnologia que eles tinham disponível, os recursos que eles tinham disponíveis, principalmente ali, começo da década de 90, é um negócio, assim, artisticamente maravilhoso, e o conteúdo ético daquilo é muito fora da curva. Sabe, assim, porra, Racionais é gigantesco, RZO é gigantesco, mas eu acho que muitas vezes Facção não recebe, até por ser mais violento, mais cruento, mais duro, o reconhecimento que é merecido. Então, assim, eu acho que Facção, né, para usar um termo gringa, é a banda mais underrated, é o grupo mais underrated do rap nacional, e para mim é o melhor, tá? Então, assim, eu sou muito fã do Facção.
E a gente teve a oportunidade de discutir isso aqui um pouco hoje, então, assim, recomendo demais que vocês ouçam Facção. E também a carreira solo do Eduardo, que também é outra pedrada do caralho, assim, tá? Mas o Facção é uma coisa de louco, cara. Ouçam Facção Central. Fica aí, minhas 3 dicas. Maravilhoso. Sensacional. Vai dar um ótimo sensacional. referências da semana. Porra, vai ser incrível. Se quiser, eu te ajudo. Como tem Vou essas precisar de paradas ajuda. ligadas ao rap, eu te ajudo. O Eduardo Tadeu, que inclusive tem livros, né? Tem a visão não declarada, a guerra não declarada na visão de um favelado. E ele acabou de se tornar doutor, se eu não me engano. Ele Passou na OAB, não acabou de foi? se formar. Acho que ele acabou de passar ele na formou OAB. em Direito, se eu não me engano, Tá. Então acabou OAB, de isso, se formar em ele Direito. formou e passou na OAB, é uma coisa assim, Assim como o Cascão do Trilha Sonora do Gueto, mas o Cascão é meio Pinel. Mas enfim, com todo respeito, Cascão, caso um dia você veja isso. Quer mandar a sua recomendação? Ou posso? Quero. Eu espero que não seja a mesma que a sua, porque ela é meio óbvia. Não é, de acordo relaxa, com a semana. Não é. Porque na quinta-feira a gente vai trocar uma ideia com o Zudzilla. Zudzilla, que é um rapper do Rio Grande do Sul, um cara brabo demais. Vai colar aqui na quinta, ele lançou álbum novo hoje. Então eu recomendo que vocês ouçam não só, obviamente, o álbum novo, mas como todos os álbuns dele, porque ele é foda. Tem muita referência do jazz, tem muita referência de muita coisa foda, então ouçam lá. Tem o Faça a Coisa Certa, que é o álbum dele de 2016, tem o Jazz Killa de 2019, aí tem o Zulu Volume 1, De Onde Eu Posso Alcançar o Céu Sem Deixar o Chão, que é o volume 1, e o novo que saiu é o Zulu Volume 2, que é de César a Cristo. Então ouçam o Zudzilla, que vocês não vão se arrepender, e ele estará aqui quinta-feira às 8 horas para trocar uma ideia com nós. Daniel, essa é a minha referência. O Zudi é brabo, né, mano? O Zudi, ele tem uma música com matéria-prima chamada Negro. A música é maravilhosa também, do álbum Bem Boom Bap do Matéria, muito foda também, vale a pena ouvir. Eu tenho 2 recomendações, pegando meio que carona no que o João falou. Eu queria deixar de recomendação 2 músicas, uma música do Racionais, do Sobrevivendo no Inferno, e uma música do X. A do Racionais é a Mágico de Oz, e a do X é a Bem Pior. São 2 músicas que retratam ali a realidade das crianças de rua, ali no final dos anos 90, da metade pro final dos anos 90 aqui no Brasil. São 2 músicas bem diretas sobre a realidade da criançada, principalmente aqui em São Paulo, mas que se reflete em todo o Brasil. A do X é muito louco ainda, porque ele começa a falar nome de personalidades importantes na época ali, políticos, fala do Silvio Santos, que é a criança identificando que essas pessoas são as culpadas pela situação dela. É muito foda. Bem Pior do X e Mágico de Oz do Racionais MCs. Renatinho, essas são minhas dicas. Sensacional. Pô, tô muito feliz, muito realizado. É um sonho aqui sendo realizado, porque eu sou muito fã do João. Tô muito feliz que ele veio aqui, acompanho ele bastante. Então, eu queria agradecer, João, pela disponibilidade de ter vindo aqui trocar uma ideia com nós. Por favor, deixe seus recados finais aí, divulgação das suas redes e do que mais você quiser. Então, para quem não me segue, todas as minhas redes são literalmente iguais, porque eu era burro demais pra pensar em alguma coisa diferente para cada uma delas. Então, assim disse o João em tudo. É aqui na Twitch, é no YouTube, é no Twitter, é no Instagram. Peço que vocês, né, quem puder, siga o nosso trabalho lá. No YouTube eu tô colocando pelo menos 3 vídeos por semana. Tem semana que eu tô colocando 4 ou 5. Tô abrindo um canal de cortes agora também junto com o Rafa, meu editor. João, monstro. Boa. A gente tem que jogar o jogo, cara. A gente tem que jogar o jogo. Sabe, se a gente quer ir longe, bater de frente com os caras e peitar os caras, a gente tem que jogar o jogo, não tem jeito. Então estamos aí abrindo essa nova fronte, né? Aqui na Twitch, eu tô fazendo uma média de umas 30 horas por mês sem nenhum rerun, né? Então, assim, se eu colocasse os rerun pra rolar aí, a gente batia muito mais. Tô até pensando em fazer pra colocar nos dias que não tiver, né? Pra quem puder ver depois, que também é legal. Mas também sempre na Twitch também produzindo conteúdo aqui, né? E se você quiser me ver numa faceta menos séria do meu trabalho, tem o Decrépitos também, que é meu podcast de humor, que a gente tem 7 anos já de podcast, 400 Eu descobri recentemente, né? na real, João, Decrépitos. A gente tem 400 episódios junto, e assim, porra, cara, a gente se diverte pra caralho, fala merda pra um caralho, é o momento da gente desopilar, sabe? Então, assim,
A gente precisa de ter esse momento do alívio cômico também, sabe? Sim, Assim, total. eu fico brincando com as pessoas que eu sou o Davi Luiz do comunismo brasileiro, eu quero levar alegria pro meu povo, tá? Então, a gente faz a parte séria e a gente também faz o decreto. A gente corre pelo certo e curte o veneno, fuma o cracão e come alface. É isso. Né? Então, tem Equilíbrio que manter. é tudo, equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo. É. Né? Então a gente tem que manter isso. E por fim, vou aproveitar para bater de novo, né? A gente tá trazendo essa tradição, que é uma tradição inédita, não tinha nada do Grover Furr, que é um nome muito importante do nosso campo aqui, né? Esse é o primeiro de muitos que estão vindo aí. A gente lançou o projeto hoje, quem quiser conferir lá no Catarse, catarse.me/Furr. Vocês vão conhecer lá o Khrushchev mentiu. Eu queria ter traduzido o Khrushchev lied por Khrushchev mentiu porque era um baita filha da puta, mas o pessoal da editora Não falou ia que não pegar. ficava tão bonito no livro. Era muito Fica muito grande. extenso, né? Não ia caber na diagramação, né, João? Ia ficar muito Mas a extenso. diagramação não ajudava, então a gente acabou traduzindo por Khrushchev mentiu mesmo. Mas o livro tá muito bonito e quem puder dar uma olhadinha lá, a gente fica eternamente grato. Eu fiquei, só antes de encerrar, eu fiquei muito curioso pra ler especificamente esse, que é uma história que eu tenho muita curiosidade de saber. Das mentiras e desmandos aí desse Khrushchev. Mas muito bom, muito bom, muito bom. É isso, Renatinho, temos? É isso, eu queria agradecer ao chat, né, que hoje colou aí em peso, a raid que teve do História Pública Exato. de novo, todo mundo que colou aí pelo João, tá conhecendo nosso trabalho hoje, sejam todos bem-vindos. Pra quem não conseguiu acompanhar o papo inteiro, vai estar já está disponível, na verdade, né, lá no nosso canal do YouTube, vai sair cortes também. Aí quem ainda não deu o follow que tá dando agora aí, muito obrigado. Quem ainda não deu e puder dar, não vai se arrepender, tenho saudades, não, tenho certeza que vocês vão sentir saudades, se não vierem aqui mais. Exato. Mas é isso, vamos mandar uma raid lá pro canal da Laura, que tá fazendo a loucura de tentar tirar a rapaziada do Omegle das tetas do liberalismo. Nossa, e cara, a Laura é foda, velho. A Laura é foda, cara. Na hora que ela me falou que ela ia fazer isso, cara, eu juro, cara, eu gastei uns 15 minutos rindo pra conseguir responder alguma coisa, cara. Caralho, velho. É isso, então a gente vai mandar a raid pra lá. Mas é isso, pessoal, muito obrigado a presença de todo mundo. João, obrigado de novo. Qualquer coisa, chama nós que no que a gente for capaz, estamos aqui de braços abertos. Tamo juntão. Não, vai ser uma honra, cara. Fico muito feliz mesmo com o convite, agradeço demais. E é isso, vamos que vamos. É E isso. antes de você ir embora aí, você que tá do outro lado da telinha, lembre-se, e se você puder, que a gente apoiar o Na Banguela, tem o nosso Apoia-se também, que a partir de valores pequenos, você consegue ajudar a gente todo mês. E tem o nosso Pix também, que se você for rapidão pegar o seu telefone e apontar a câmera pro leitor, pro QR Code aí no canto superior direito, você consegue ajudar a gente também. Seremos eternamente gratos. É isso, rapaziada. Fala pro pessoal mandar Pix, filho. Fala pro Tem que pessoal ensinar. mandar Pix. Aí, o Eric veio aqui pra vir. Obrigado pela propaganda, Eric. Obrigado pela força, obrigado pela força. Tamo Se junto, o Eric gente. mandou, se o Eric falou, tá falado. A gente Gente, o se Eric vê- falou quem são vocês pra falar contra o general do povo, menino Eric. Exato, falou, tá falado. Pois muito bem, jovens, o vídeo terminou, acabou, e agora cabe a você levar essa onda revolucionária adiante. Então compartilhe o vídeo, curta, comente, poste nas suas redes sociais, marca o tio adora dar retweet, dar fave, dar tudo pra vocês. E agora, conforme prometido, você que ficou até o final, não morre antes do Natal e tem Paraíso dos Cupons. Nós temos 3 cupons, nós estamos chique. 3 cupons. Como que faz? Cupom número 1 é o cupom eterno das ciências revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na tela, é só você entrar, pegar seus 10% de desconto. Cupom número 2, parceria perene agora com a Boitempo, assim disse o João, 20% de desconto em todo o catálogo de Dona Boitempo. E cupom número 3, ele voltou, o Boêmio voltou finalmente, o cupom da nossa querida Revolustore, quer deixar sua casa linda, maravilhosa, com pôsteres espetaculares. Então bota 2 no carrinho e bota assim disse o João 20, a partir de 2 pôsteres, você tem 20% de desconto em todo o seu carrinho. Lembrando que se você quer contribuir na construção desse lindo canal, você pode ser membro do canal, milhões de coisas exclusivas, milhões de privilégios para os membros, e também você pode apoiar a gente no Padrim e no Apoia-se. Então,
continue assistindo aí os outros vídeos do canal. O tio volta na segunda-feira com mais vídeo, na terça-feira com live, na quarta-feira com o Menino Mal e a leitura. Vejam a última leitura aqui do rapazinho do Menino Mal. Ficou dinâmico, mudei, tô fazendo os comentários no meio, do jeito que vocês pediram. Ajude o tio nessa construção. E na sexta-feira da semana que vem, a gente volta com Sommelier de Liberal, o quadro predileto de todos vocês. E em breve tem quadro novo, com entrevistas exclusivas com grandes historiadores brasileiros que você ainda não conhece, mas devia conhecer. Vem aí o Apologia da História. É isso, jovens. Beijo no seu coração, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. E até a próxima. Tchau, tchau! Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.